Bom dia a todos. Aproveito para questionar se estão todos a ouvir-me, assim começamos já aqui a testar, antes que cheguem todos os participantes. Bom dia. Perfeito, perfeito. Já percebi que estão todos a ouvir-me corretamente. Seremos 115 participantes, o que é um número fantástico para um primeiro webinar. E, portanto, vamos aguardar que cheguem quase todos os participantes. A Joana Mendes diz que não tem som, é verdade. Todos os participantes, infelizmente, têm que estar sem som, porque são 115 pessoas e se conseguíssemos que todos tivessem som, ia ser muito confuso todo o decorrer da formação. Ok, Joana? Portanto, não estranho, de facto, ninguém vai poder falar. Já vou dar aqui algumas indicações de como é que funciona depois a parte de Q&A e do bate-papo. Ok. Bom dia, Miguel. Tudo pronto. Portanto, já temos aqui 60 participantes. Pedi-vos só para aguardarmos mais uns minutinhos, 2 minutos, para ver se se juntam mais pessoas. Ok. Vou sentar. Bom dia, Luís. Bem, vou começar a dar algumas instruções muito rápidas. Como estava aqui a explicar à Joana há pouco, todos os participantes vão estar sem som. Isto é mesmo para termos a certeza que temos uma maior cobertura de internet para toda a gente, que todos vocês me conseguem ouvir bem e que não existem interrupções ao longo da formação. Obviamente que ao longo de toda esta apresentação vocês podem ir colocando as vossas dúvidas ou questões na parte que diz Q&A. Portanto, sempre que forem dúvidas concretas sobre algum dos temas que eu esteja a falar, peço-vos mesmo para escreverem no Q&A. Basta escreverem uma pergunta e eu vou respondendo ao longo da apresentação e se ficarem algumas questões por responder, eu responderei no fim, ok? Se precisarem de trocar apenas algumas impressões entre vocês ou dizerem bom dia, ou boa tarde, ou olá, ou se não me estiverem a ouvir em algum dos momentos, por favor escrevam então no bate-papo, ok? Tudo o que for conversas mais informais, por favor, coloquem no bate-papo. Ou se tiverem isto em inglês, aparece o chat, ok? Bem, vamos se calhar começar. 76, ainda está muita gente a juntar-se, vamos só aguardar mais um pouco. Ok. Bem, muito bem. 79, isto continua a aumentar, vamos só aguardar então mais 2 minutinhos. Ok, perfeito. Bem, vou começar. Muito bem, bom dia a todos. Bem-vindos ao webinar Ser em Casa Marketing 1. Como vocês sabem, vou dar aqui mais umas instruções novamente, só para aqueles que estão agora a iniciar esta formação. Primeiro de tudo, todos os participantes vão estar sem som. Isto é mesmo uma característica técnica que precisamos de manter, porque estamos a falar de 115 pessoas e se todas elas tivessem o som ativo ia ser muito complicado o decorrer desta formação, não só pelas interrupções, porque é normal, porque vocês terem as vossas questões e quererem colocá-las, mas também porque às vezes há problemas de som, de fundo e etc. Portanto, o que nós fizemos foi cortar o som a todos os participantes e o que eu vos peço é, todas as questões que queiram colocar, por favor, coloquem na parte de Q&A. Vocês têm uma janelinha que tem a parte de Q&A, tudo o que for perguntas e questões sobre a formação, por favor, coloquem nesse separador. Tudo o que for conversas informais, dizer olá, bom dia, boa tarde, por favor, coloquem no chat ou no bate-papo, ok? E assim vamos mantendo a nossa formação com mais fluidez, está bem? Mais alguma questão que tenham antes de iniciarmos? Conseguem todos ouvir-me corretamente, certo? O Marco diz que sim, consegue ouvir. Ótimo, ótimo. Vamos avançar, já temos 90 pessoas, como vos disse, estou a aguardar termos 115 participantes pela primeira vez e, portanto, vamos lá começar. Qualquer questão que tenham, Q&A, já sabem, eu vou fazendo algumas interrupções e, portanto, vamos avançando. Okay.
Antes de mais, sejam bem-vindos a este webinar Ser Era em Casa, Martin Gun. É a primeira vez que estamos a fazer este webinar de redes sociais. Queria dizer-vos que para mim é muito estranho estar a fazer um webinar a falar, parece que estou a falar para o boneco, dizemos assim, é que de facto é estranho estarmos a falar sozinhos, sem ter a interação normal que teríamos que se fôssemos a uma das vossas agências, mas o que é certo é que esta para nós foi foi a solução melhor que arranjámos para também vos manter a par de todas as novidades, de todas as novidades em termos de redes sociais e poder dar-vos esta formação. Portanto, eu gosto sempre de começar esta formação com uma perspectiva, ou dar-vos uma perspectiva das maiores redes sociais que existem no mundo. Muitas das vezes queremos estar nas redes sociais, mas não percebemos muito bem que há uma diferença entre estar nas redes sociais a nível pessoal e uma diferença entre estar nas redes sociais, peço desculpa, a nível empresarial, ok? Portanto, começando aqui com o Facebook, dizer-vos que o Facebook é a maior rede social do mundo. Estamos a falar de 2,5 mil milhões de utilizadores em todo o mundo que utilizam o Facebook. Em Portugal são 6 milhões de utilizadores, portanto, eu diria que mais de metade da população portuguesa ativa e não ativa tem um perfil pessoal nesta rede social. E os portugueses passam em média 88 minutos por dia no Facebook. Portanto, quando as agências me perguntam, Patrícia, qual é que é a rede social onde acha que nós devemos mesmo estar presentes, eu digo sempre o Facebook. Estamos a falar de 88 minutos por dia que os vossos consumidores e que os nossos consumidores passam no Facebook e, portanto, existe aqui uma maior probabilidade de eles serem impactados com conteúdos da nossa agência Era, ok? Relativamente ao Instagram, é uma rede social também a ganhar cada vez mais importância, portanto tem 1,2 mil milhões de utilizadores em todo o mundo, existem mais de 25 milhões de marcas presentes no Instagram e em Portugal falamos de 3 milhões de utilizadores. Queria deixar-vos aqui uma nota, para quem não sabe, eu gosto sempre de contar esta história, mas a origem do Instagram teve a ver com o facto de alguns artistas e fotógrafos quererem criar uma rede social completamente diferente do Facebook. Uma rede onde se pudesse partilhar conteúdos bonitos, bem fotografados e, portanto, a qualidade dos conteúdos do Instagram sempre foi um dos aspectos fundamentais nesta rede. Muitas das vezes perguntam-me, Patrícia, acha que a minha agência Era deve ter Facebook e Instagram ou deve ter só Facebook ou só Instagram? A nossa recomendação passa sempre por primeiro estarem muito bem posicionados no Facebook. Estamos a falar de 6 milhões de utilizadores, enquanto que no Instagram só temos 3 milhões. Eu sei que é metade. Ainda assim dizer-vos que existe também outra grande diferença entre os utilizadores do Facebook e do Instagram. No Facebook, a idade média de utilizadores anda à volta dos 35 até aos 65 anos de idade, portanto tem um público-alvo muito alargado, enquanto que no Instagram, atualmente em Portugal e a nível mundial, as médias dizem-nos que os utilizadores andam entre os 15 anos e os 30 anos. Portanto, podemos dizer que os nossos futuros consumidores estarão no Instagram neste momento, mas se queremos realmente passar uma mensagem, estabelecer contacto com os nossos clientes atuais ou até conseguir novos contactos, o Facebook é a melhor rede para o fazer atualmente, ok? Em termos de Instagram também, dar-vos esta nota que o Instagram em 2019 criou a Instagram TV, portanto a Instagram TV é um canal de televisão, mas do Instagram. A diferença é que atualmente, hoje em dia, muitas das vezes as pessoas já não veem tanta televisão e, portanto, o Instagram TV apareceu como uma forma das marcas fazerem a sua própria publicidade, os seus próprios vídeos a um custo muito mais baixo e conseguindo chegar também a um target muito interessante. Portanto, hoje em dia, 1/3 das stories já são no formato de Instagram TV e estas stories pertencem muitas das vezes a marcas, ok? Portanto, o Instagram TV surge hoje em dia como um substituto para a publicidade em televisão. Passando agora para o LinkedIn, para quem conhece esta rede social, estamos a falar de uma rede social completamente diferente das restantes, portanto, do Facebook e do Instagram. O LinkedIn é uma rede social que foi criada com um intuito mais profissional. A ideia, para quem cria um perfil de LinkedIn, é ter o nosso currículo, a nossa experiência profissional e pessoal também nesta rede e, portanto, é uma rede muito mais diminuída em termos de utilizadores. Portanto, estamos a falar de 675 milhões de utilizadores em todo o mundo. Existem 30 milhões de empresas no LinkedIn. Em Portugal existem 3 milhões de utilizadores do LinkedIn. Obviamente que o objetivo principal desta rede está sempre associada
ao recrutamento, portanto, ao recrutamento e ao facto de podermos enviar mensagens para candidatos, colocar as nossas vagas, e os portugueses, em média, passam 6 minutos de utilização por dia nesta rede. Obviamente que isto nada tem a ver com os 88 minutos por dia em que os portugueses passam no Facebook. Deixar-vos esta nota que esta formação de hoje que eu estou aqui a dar vai tocar só em Facebook e Instagram. No que diz respeito a LinkedIn, estamos a preparar sim uma formação completamente à parte, só focada em LinkedIn e recrutamento e, portanto, em breve iremos ter novidades nesse sentido. Vejo que já tenho aqui duas questões. O Paulo Branco pergunta se eu vou facultar a apresentação. A apresentação em si não consigo facultar, mas isto tudo que eu vos estou a dizer está no GERA, no Manual de Redes Sociais, está também nos vários exemplos dentro dos documentos internos de redes sociais e também vão ter acesso à gravação desta formação, portanto no final vão ter acesso a estas partes. Relativamente ao João Gouveia, que faz aqui uma primeira questão, não existe um manual de normas gráficas segundo indicações do Departamento de Marketing? Sim, existe, está no GERA, já está desde 2019, desde fevereiro de 2019. Existe um manual de normas gráficas e que eu hoje vou ter a oportunidade de vos explicar algumas componentes. Existem profissionais qualificados que sabem fazer materiais gráficos que não necessitam de uma agência externa. Certo. João, acho que vai haver algumas das suas questões respondidas ao longo desta formação. Espero que seja útil. Eu vou já aqui fechar estas questões. Ok, obrigada. Passando então para a primeira parte desta formação, já vos dei aqui a perspectiva. Depois da perspectiva, eu gosto de vos explicar aqui a importância de protegermos a marca ERA nos nossos conteúdos. Habitualmente as agências criam a página de Facebook, a página de Instagram, mas existe uma coisa que é fundamental percebermos antes de irmos para as redes sociais, que é a importância de sabermos proteger a marca ERA. Nós temos de ter a certeza que a marca ERA, onde quer que ela esteja presente, está bem apresentada, está com o logotipo correto, está com as cores corretas e, portanto, vamos começar por aqui antes de avançarmos para o manual do Facebook propriamente dito. Primeiro que tudo, penso que toda a gente sabe isto, toda a gente que está nesta formação, mas ERA escreve-se em letras maiúsculas porque significa Electronic Realty Associates. Sendo uma sigla, ERA é obrigatoriamente escrito em letras maiúsculas. Porquê que eu quero deixar este ponto bem claro? Porque existem muitas páginas de Facebook e de Instagram, de agências ERA, que têm ERA escrito em letras minúsculas. E isso, volto a repetir, é um tempo verbal do verbo ser e, portanto, não é ERA a marca e chamo mesmo a vossa atenção para que, caso tenham escrito ERA em letras minúsculas, façam já essa alteração porque ERA significa Electronic Realty Associates. Relativamente às cores oficiais da marca ERA, é o vermelho, o bordeaux e o azul escuro. Se vocês olharem com atenção para o nosso logo, conseguem ver estas três cores. O telhado está dividido em duas, vermelho e bordeaux, e o tom da ERA imobiliária é azul escuro. Todas as restantes cores não devem ser utilizadas. Ainda assim, se tiverem algum material de marketing que precise ser feito noutra cor, deve ser sempre pedida autorização à ERA Portugal e ao Departamento de Marketing para o fazerem. Okay? O logo também pode ser utilizado em cores neutras, tal e qual como em todas as marcas a nível mundial, pode ser utilizado em branco, preto ou cinzento, ok? Consoante as autorizações. Relativamente aos produtos e serviços ERA, existem também logotipos ou imagens associadas a cada produto e serviço que nós temos na nossa rede. Portanto, começando da esquerda para a direita, garantia ERA, temos a certificação energética, casas de alta rentabilidade, Casa Aberta ERA, até 100% de financiamento, Portugal Citom, Obra Nova e Casa Nova ERA. Obra Nova ERA normalmente utilizamos para construtores e promotores imobiliários e a Casa Nova ERA utilizamos mesmo para a divulgação do produto da Casa Nova em todas as nossas redes. Passando para o manual do Facebook. Ok. Maria Ferreira colocou aqui uma questão, quantas vezes devemos publicar por dia no Facebook e no Instagram? Vou falar disso mais tarde, portanto esteja atenta e vai ser respondida a esta questão. Passando aqui para o manual do Facebook, eu acredito que todas as agências aqui presentes hoje já têm a sua própria página do Facebook. Ainda assim, eu queria passar por 3 pontos fundamentais, que é a criação da página, a conversão ou fusão da página de Facebook. Porquê é que eu incluí este separador aqui? Porque eu recebo todas as semanas algumas questões e telefonemas de várias agências com questões relativamente à conversão ou fusão de página e por isso eu trouxe aqui tudo desde o início. Portanto, se tiverem alguma dúvida, eu paro no final deste
deste separador. Desculpem. Ok. Primeiro, quando uma agência ERA cria a sua própria página de Facebook, chama a atenção de que deve ser sempre o franqueado da agência a criar a página. Porquê? Porque o franqueado tem que ser o administrador da página de Facebook. Ainda há 3 semanas atrás me ligaram, uma agência ERA ligou-me a dizer: Patrícia, a coordenadora, a nossa nova coordenadora, estamos a falar de uma agência nova que tinha acabado de abrir, a nossa nova coordenadora criou a página de Facebook, entretanto ela saiu porque não se adaptou à ERA e agora ninguém consegue ter acesso à página do Facebook, o que é que eu consigo fazer? E eu disse: peço imensa desculpa, mas eu não consigo ajudar. Porquê? Porque a coordenadora criou a página, era a administradora sozinha da página do Facebook da agência ERA e quando se foi embora simplesmente não deu a administração da página, ou o cargo de administrador da página ao franqueado, ou ao diretor comercial, ou outra pessoa dentro da agência. Resumindo, nestas situações nós não conseguimos recuperar a página. Por isso é que é muito importante todos os franqueados que estiverem presentes nesta formação serem os administradores da página de Facebook da vossa agência. Ainda assim, obviamente que é possível que a coordenadora ou um consultor imobiliário que esteja a gerir a nossa página ou o diretor comercial que esteja a gerir a página serem editores da página. Portanto, se vocês olharem para este exemplo, nós temos 5 cargos possíveis numa página de Facebook. Temos administrador, que neste caso deve ser sempre o franqueado, editor, moderador, anunciante e analista. O que nós recomendamos é que sempre que for alguém a gerir a página, como a coordenadora, ou diretor comercial ou um consultor imobiliário, deve ser apenas editor. Porquê? Porque assim não consegue remover o franqueado da administração da página. E o franqueado, sim, deve ser o único administrador da mesma. Ok? Espero ter sido clara aqui. Se depois tiverem alguma dúvida, digam-me, por favor. Em terceiro lugar, não pode e nem deve ser criado um perfil pessoal com o nome da agência ERA. Portanto, existem 2 tipos de perfis no Facebook. Existe um perfil pessoal, em que nós chamamos de pessoa, e existe empresas, páginas empresariais. O que nós não podemos permitir é que uma empresa ou uma agência ERA apareça no Facebook como pessoa, porque não é verdade. Primeiro que tudo, está a violar os termos do Facebook, porque o Facebook é muito claro que não devem ser criadas páginas pessoais com nomes de empresas. Depois estão a violar também o nome da marca que vocês têm, que é a ERA. Okay? E portanto eu deixo já esta nota, dou-vos aqui 2 exemplos. Eu também não vos disse isto, mas eu vou dar vários exemplos de agências ERA ao longo de toda esta apresentação e a minha ideia não é de todo ferir susceptibilidades, é mesmo mostrar os bons, os maus exemplos e todos em conjunto aprendermos com eles, ok? Portanto não há formas erradas, eu diria que há questões que estão incorretas, mas que podem ser rapidamente corrigidas e portanto não tenham qualquer questão relativamente a isto. Este exemplo que vocês conseguem ver, temos o exemplo incorreto e o exemplo correto em baixo. O exemplo incorreto, na prática, o que é que acontece? Na barra de pesquisa, um utilizador ou um cliente vosso pesquisa ERA Bragança, neste exemplo. E o que é que acontece? A primeira coisa que aparece quando pesquisamos ERA Bragança é uma pessoa chamada ERA Imobiliária Bragança. Isto não pode acontecer. A primeira coisa que devia aparecer quando um cliente pesquisa é a página que aparece no exemplo correto em baixo, que é a ERA Imobiliária Bragança. Porquê que isto acontece? Há uns anos atrás era obrigatório para criar uma página de Facebook ter associação a um perfil pessoal e muitas das vezes as nossas agências criavam perfis pessoais com o nome da ERA sem pensar depois nas consequências disso e isto foi deixando. O que é que hoje em dia é possível fazer? É possível fundir ou, neste caso, converter a página de Facebook pessoal para empresarial. Ok? Como é que isto se faz? Basta ir a este link, que vocês conseguem ver aqui no ponto 4. Para além deste link, também tem nas definições do vosso perfil pessoal, com o nome da marca ERA, a possibilidade de migrar diretamente. E o que é que vai acontecer nesta situação? A página é convertida para uma página empresarial. Neste exemplo, poderia ser um exemplo que pode acontecer na vida real, temos uma pessoa que se chama ERA Porto Baixa e ao ser convertida passaria então para ERA Porto Baixa Centro, o nome da página empresarial. Okay? Porquê que nós queremos evitar que hajam várias páginas pessoais com os nomes da marca ERA ou da agência ERA? Porque o utilizador vai ficar confuso. O utilizador vai ver uma pessoa e vai ver várias empresas com o nome da agência. Portanto, temos que ter a certeza que temos apenas um resultado, que é a página empresarial da agência ERA.
Depois de passar esta página pessoal, primeiro que tudo, para passar esta página pessoal para empresarial é importante pensar se realmente vale a pena. Imaginem, porque é que eu vos estou a dizer isto? Imaginem um exemplo. Se já tiverem uma página de empresa, que já tem, por exemplo, 4.000 ou 5.000 gostos, e esta página pessoal que vocês tinham com o mesmo nome da empresa, ter apenas 100 amigos ou 200 amigos, eu diria que a forma mais fácil é apagar essa página pessoal. Apaga-se completamente e fica resolvida esta questão. Se por acaso a página pessoal tiver então 5.000 amigos e vocês não queiram perder essas pessoas e querem colocá-las então na página empresarial, aí sim devem pedir esta migração e depois fazer uma fusão das duas páginas empresariais, ok? O que é que acontece? Vocês passam a página pessoal para a página empresarial e depois, se já tiverem essa página empresarial feita, ficam com duas. Então o que é que devem fazer? Fundir as duas. O que vai acontecer é que os gostos todos vão ser agregados na página que vocês decidirem manter, ok? Eu vou fazer aqui uma paragem, alguma questão que tenham até agora neste ponto, sobre fusão, criação, conversão das páginas? Pelo que eu percebi, não há nenhuma questão. Bem, eu vou avançar. Se tiverem depois alguma questão específica da vossa agência, que tenham também uma situação semelhante a estas, como ter várias páginas pessoais ou várias páginas empresariais criadas e quererem transformá-la apenas em uma, não se preocupem, podemos depois falar diretamente. Vou avançar. Começando então com... Esperem lá, que afinal tenho aqui umas questões. Voltar ao ponto 2, Fábio. Posso voltar? Diga-me só... Ok, que é este o ponto que queria, Fábio. Deverá ser o franqueado da agência, ser o administrador da página. A Maria Ferreira diz que então devemos ter convertido às páginas pessoais empresariais. Sim, é verdade, não podemos ter páginas pessoais com o nome da Era, não faz qualquer sentido. Nós não vamos pedir amizade a uma agência, nós queremos é por gosto na agência, ok? É assim que funciona nas nossas redes sociais. O Fábio diz um slide anterior, portanto, quando queremos criar uma página, Fábio, é ir por este link, facebook.com/business, ou então vocês propriamente no vosso perfil pessoal aparece constantemente, cria a sua página de Facebook e também podem ir por aí. E nesta página é só colocar criar uma página, ok? Vou responder, já está, done, ok, também já está. Ok, bom dia Patrícia, no caso de lojas novas em que já existiam páginas pessoais dos antigos consultores da loja antiga, podemos fazer alguma coisa quanto às mesmas? Bem, Isabela, a sua pergunta é muito pertinente porque de facto é uma questão que acontece várias vezes com antigas agências Era. Aqui não há nada que possamos fazer, infelizmente. Aqui a única coisa que podemos fazer é denunciar a página e quantas mais pessoas denunciarem, maior é a probabilidade do Facebook as encerrar, ok? Dizer-vos esta nota, o Facebook não tem apoio técnico em Portugal, o que dificulta bastante todas as denúncias que nós fazemos, mesmo em termos de marca, e portanto a única solução é esta e peço imensa desculpa, mas de facto aqui não podemos ajudar, até mesmo que ser denunciar. O Fábio agradece, obrigada Fábio. Já está. Páginas profissionais criadas por consultores. Jorge, vamos falar disso mais à frente e depois se tiver alguma questão, diga-me. Muito bem, avançando então aqui para as regras de utilização do Facebook, o que é que nós definimos? Definimos então um manual de utilização da nossa marca para as redes sociais. Obviamente que este manual também se aplica a muitos outros materiais de marketing, o que é habitual, e portanto se tiverem depois alguma questão vou fazendo as paragens. Primeiro que tudo, é importante que se respeite os valores gráficos da marca. E quando falo em valores gráficos, estou a falar, obviamente, do logotipo e do código de cores da marca Era, que eu vos falei anteriormente. A fotografia de perfil do Facebook deve ser sempre o logotipo da agência Era. Neste caso, temos o exemplo correto à esquerda, onde temos o logotipo da Era Ponta Delgada, Portas da Cidade, correto. No exemplo à direita, temos um logotipo completamente diferenciado e modificado pela agência. Isto não deve ser feito. Eu já inclusive falei com o franqueado da Era Lourosa e está tudo claro agora e a verdade é que tudo bem, nós percebemos que quando é Natal existe uma maior necessidade de partilhar conteúdos relacionados com o Natal, mas para o fazermos então devemos colocar publicações, posts ou então imagens de capa do Natal
e não alterar o logotipo. O logotipo é a primeira coisa que o consumidor associa à marca e, portanto, se vocês fizerem alterações gráficas ao logotipo, maior é a probabilidade, aliás, do cliente não perceber, afinal de contas, se está a falar com a Era ou não, ok? Temos aqui um raise an hand do, ok. A Orquídea Fontes diz que não consegue encontrar no Gera o manual de redes sociais, ok? No Gera tem no canto superior direito um ponto de interrogação que diz manual de Gera. Dentro do manual de Gera existe o próprio manual de tecnologia, existe o manual de marketing e dentro do manual de marketing tem tudo aquilo que eu estou a descrever hoje nas redes sociais, ok? Tem mesmo uma parte de manual de redes sociais, Orquídea. Peço-lhe mesmo para verificar e verá que está tudo lá. Temos aqui mais uma questão. Os consultores comerciais também devem ter página de Facebook de empresa, certo? Maria, vou responder esta questão mais à frente, pedi-lhe mesmo para estar atenta, ok? Portanto, a fotografia de perfil de uma página tem que ser o logotipo da agência Era, volto a referir. Neste exemplo, à esquerda tem o exemplo correto, da Era Alcabidez, tem o logotipo como fotografia de perfil do Facebook e Instagram. No exemplo à direita, não temos o logotipo, temos sim um produto que é o caso da Garantia Era. É lógico que nós gostamos que vocês gostem de promover os nossos produtos, mas devem promovê-lo como publicações ou como imagem de capa no Facebook e não colocar no logo. O logo nunca deve ser retirado de fotografia de perfil. Espero que esta questão fique mesmo clara. Outra nota, todos os logotipos estão no Gera, na pasta de documentos internos, marketing, redes sociais, logotipos, agências. Caso o logotipo da vossa agência não esteja lá, por favor enviem um e-mail para o marketing, ok? É só uma questão de nós fazermos e colocarmos. Ser consistente graficamente. Quando eu vos falei há pouco das cores e da importância das cores, queria mostrar-vos este exemplo, ok? No exemplo à esquerda temos uma publicação feita pela Era Viseu que tem um já era, portanto nós identificamos que o já era é o correto, pertence à marca Era, tem um antes e um depois escrito com os tons azuis e branco, que são as cores Era, e portanto temos uma publicação correta e que responde graficamente à consistência da marca. No exemplo à direita, atenção que este exemplo já tem 1 ano e meio, 2 anos, portanto já não acontece, mas para vos chamar a atenção da questão das cores. Se vemos um T2 novo escrito a amarelo, facilmente vamos associar a uma marca da concorrência e não à Era. Portanto, ter muita atenção a esta questão das cores, dos ícones, do tipo de letra, ok? E mais uma vez, vamos voltar a falar sobre estes pontos mais à frente. 4. Todas as nossas publicações devem ter a etiqueta do logo Era. Porquê? Porque facilita a questão do cliente que quando vê a vossa publicação sabe que é da Era. Há lojas que me perguntam se devem colocar o nome da agência neste logotipo. A ideia é que não. A ideia é manter a consistência em todas as nossas agências, as publicações terem este logotipo da Era. Nós somos todos Era, todos. E por mais que vocês façam as vossas próprias publicações e querem colocar o logo da vossa agência, nós todos gostamos, se gostarmos muito das vossas publicações, também vamos querer partilhar. E, portanto, o que nós fizemos para manter essa consistência foi criar esta etiqueta que está no Gera e esta etiqueta pode ser colocada em todas as vossas publicações. Portanto, mais uma vez vos digo, isto é muito importante, porque dado que o português passa 88 minutos por dia no Facebook, quando eu ando para trás e para a frente ou para cima e para baixo no Facebook e estou a ver várias publicações, se eu visualizar logo que é da marca Era, eu vou lembrar-me mais tarde que aquilo era da Era, ok? Temos o exemplo esquerdo, o exemplo à esquerda, perdão, que está correto, que é, temos aqui uma imagem de uma casa de banho, diz a divisão sagrada e tem o logotipo da Era, e temos um exemplo incorreto à direita, que neste caso até é uma imagem retirada do nosso site, com a marca d'água, obviamente que através da marca d'água eu consigo perceber que é da Era, mas não tem qualquer tipo de caracterização, não tem o logo da Era, e portanto não se percebe logo de imediato quando estamos a ver as publicações no nosso feed que é da Era, ok? Utilizar a etiqueta Já Era para as publicações de casas vendidas. Também está no Gera a etiqueta Já Era feita, portanto está pronta a utilizar e a ser colocada numa fotografia de uma casa. Não vale a pena perder tempo a criar novas etiquetas Já Era, como temos no exemplo à direita, ok? Se já existe um Já Era que todos os nossos consumidores conhecem perfeitamente, não vale a pena estar a criar novas cores, novas imagens do Já Era.
Ponto 6. Utilizar a etiqueta casa aberta correta. Também criámos e também está no Gera, na pasta de marketing e redes sociais, a etiqueta casa aberta era, que é esta etiqueta, este triângulo branco que vocês conseguem ver aqui no exemplo à esquerda, ok? É uma etiqueta que se pode sempre colocar nas publicações de casa aberta cada vez que as formos organizar. No exemplo à direita, mais uma vez, é criar um novo material de marketing quando um já existe e, portanto, não vale a pena perder tempo a criar uma nova etiqueta de casa aberta, ok? Regras de utilização de elementos da marca Era. Todos os textos que nós colocamos por cima das imagens a publicar no Facebook devem ter o tipo de letra oficial da marca Era, que é a Gotham. Vocês aqui nesta apresentação conseguem ver quais são os tipos de Gotham. Gotham Condensed Book regular e Gotham Condensed Medium. Se vocês forem ao Google pesquisar exatamente por este nome, é só fazer o download gratuito. Nós não disponibilizamos no Gera porque é tão simples quanto isto, é ir ao Google, escrever o tipo de letra, a fonte, e vai aparecer para download gratuito e aconselho vivamente a que instalem este tipo de letra em todos os vossos computadores, porque é o tipo de letra oficial da Era. Regras de utilização de elementos da marca Era, exemplos. Esta questão do tipo de letra, porque é que esta questão do tipo de letra é importante? Temos exatamente a mesma publicação à esquerda e à direita. À esquerda, temos a publicação a dizer quanto vale a minha casa, com o tipo de letra Gotham, com cor branco e com o logotipo da Era à esquerda. No exemplo à direita, temos um quanto vale a minha casa escrito com outro tipo de letra, que não o da Era. Ainda tem mais texto e diz fazemos uma avaliação gratuita do seu imóvel, ainda tem o número de telefone, portanto texto a mais na mesma imagem e um logotipo completamente alterado com as pontas redondas, ok? Portanto, isto é um exemplo incorreto e correto da mesma publicação e agora, claro, vocês podem avaliar as diferenças. Eu assim que terminar este subcapítulo, eu respondo a todas as questões. 8. Reduzir o tamanho do link do imóvel com a ajuda do Bitly. Então, o que é que acontece muitas das vezes nas nossas agências que querem publicar ou fazer publicações das casas que têm para venda? Às vezes o link do imóvel do site da Era é muito grande e como é muito grande, por vezes o próprio Facebook não o considera como link, considera como texto, como vocês conseguem ver no exemplo em baixo, o incorreto, em que esta publicação, a pessoa se tentasse clicar no link não ia conseguir porque o Facebook achou que aquilo era tão grande que era texto. A forma mais fácil e mais interessante de o fazerem é com a ajuda do Bitly encurtarem o tamanho do link. Ou seja, vão a este site, que é o bit.ly.com, que é gratuito, inscrevem-se, é só fazerem, registarem-se, mas é totalmente gratuito, colocam o link do imóvel da Era e depois encurtam esse link e podem personalizar o link. Ou seja, como vocês conseguem ver aqui no exemplo de cima, correto, colocam bit.ly/, que é a única coisa que não se pode alterar do link, e podem personalizar tudo o que vem depois. T1, Óbidos, garantia Era, T2, Centro de Lisboa, garantia Era. Portanto, vocês podem colocar o que quiserem no link. Portanto, esta ferramenta tem 3 funcionalidades muito interessantes. Primeiro, tudo é gratuita. Segundo, encurta o link do imóvel. Terceiro, é personalizável. Vocês personalizam com as características do imóvel. E quarto, e ainda mais interessante, é que podem visualizar o número de cliques que o link teve. Ok? Se depois voltarem à plataforma, vai-vos aparecer exatamente as pessoas que clicaram no link. Ponto 9. Terem atenção à qualidade das fotografias. Eu aqui não me vou alongar muito, porque depois, se tiverem a oportunidade, aconselho-vos a participarem no webinar Marketing 2, em que o meu colega David fala da qualidade das fotografias e da importância da qualidade das fotografias, mas como é lógico, em qualquer publicação que fazemos de casas, seja no site, as fotografias que temos no site, como as fotografias que queremos colocar no Facebook, devem ter qualidade. E a qualidade passa por 2 coisas. Passa, primeiro que tudo, pela arrumação. Por mais que a fotografia seja de qualidade e de fotógrafo profissional, se a casa estiver desarrumada, como temos o exemplo à direita, não é uma boa publicação e, portanto, não vai chamar a atenção do vosso consumidor. E então, para isso, devem então contratar alguém para tirar fotografia profissional ou então, primeiro que tudo, arrumarem a casa ou pedirem ao comprador para arrumar a casa, ou ao vendedor, aliás, para arrumar a casa e tirarem uma boa fotografia. Temos o exemplo de uma boa fotografia à esquerda, o exemplo de uma má fotografia à direita.
Passando aqui para o último ponto deste subcapítulo e respondendo aqui a algumas das questões que também já tínhamos falado anteriormente. Devemos privilegiar a página da agência em vez das páginas dos agentes. E eu vou-vos dizer porquê e especificar e dar vários exemplos. Primeiro que tudo, se nós publicarmos os conteúdos da agência ERA, da página da agência ERA, no nosso perfil pessoal, o Facebook diz que o algoritmo, porque o Facebook é uma máquina e funciona com números, privilegia em 30% as publicações do nosso perfil pessoal. O que é que isto significa? Muito rapidamente. Nós podemos perder tempo e trabalho a criar uma página empresarial com o nome Patrícia Pimenta Era Teste. Mas essa página não vai chegar a menos 30% das pessoas do que chegaria se eu publicasse as publicações da agência no meu perfil pessoal. Ok? Portanto, o que é que eu aconselho e o que é que a Era Portugal aconselha? Partilhem sim no vosso perfil pessoal as publicações da página da agência ERA a que vocês pertencem, ok? Chega a 30% mais pessoas. Depois vocês no vosso perfil pessoal têm muito mais contactos, conhecimentos, amigos, familiares que vão sentir uma maior tendência de colocar gostos, de comentar e de partilhar do que vocês tiverem uma página empresarial. Depois, se a vossa agência já está a perder tempo ou investir tempo e dinheiro numa página empresarial, vocês devem tomar partido deste investimento e devem publicar os conteúdos da vossa agência no vosso perfil pessoal. Depois, também não recomendamos a página empresarial com o nome de um agente ERA por causa deste exemplo e de vários exemplos que andam por aí espalhados. Isto é um exemplo de alguém que entrou na ERA e esteve na ERA durante 3 meses. Portanto, quando entrou na ERA, eu protegi obviamente a identidade desta pessoa, criou 4 perfis nas redes sociais. Criou Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn. E esta página tinha vários erros. Primeiro que tudo, não tinha fotografia de perfil, portanto ele nem sequer, este comercial, não tinha a fotografia de perfil dele, tinha umas cores, nem sabia bem o que é que era. Depois o nome dele era o nome e apelido e depois o nome da agência, portanto está a utilizar o nome de uma marca, mais uma vez, como nome de pessoa, o que é incorreto, não só para os termos do Facebook, mas também para os termos da marca ERA. E depois todas as suas publicações estavam erradas, ok? Tinham o tipo de letra errado, não tinham o logotipo da ERA, estava tudo errado. O que é que aconteceu? Esta pessoa foi para a concorrência. E o que é que acontece quando vai para a concorrência? As páginas ficam lá. E, portanto, se nós queremos manter uma consistência, uma coerência da marca ERA, não podemos, eu recomendo, e a Era Portugal recomenda, a que não façam, não deixem que isto aconteça. Eu acho que o melhor que todos, e ficam todos a ganhar, o agente imobiliário fica a ganhar se publicar tudo no seu perfil pessoal. A agência fica a ganhar se tiver só a página empresarial da agência e ir partilhando as suas publicações, e até fazer desafios para os seus agentes e consultores imobiliários irem partilhando cada vez mais coisas no seu perfil pessoal da agência. Ok? Vou agora olhar para as dúvidas. Por favor, se tiverem questões, já fiz aqui uma paragem. Ok, obrigada. Vamos então verificar. Paulo Branco, não sei se vai abordar este tema, mas nós precisamos aumentar o número de seguidores, pode sugerir estratégias, mais à frente vamos falar disso, mais na parte de promoção e, portanto, Paulo, se depois tiver alguma dúvida mais à frente, volta a colocar. Onde estão os logotipos? Também o João Gouveia já respondeu ao Rubén Severino, está certo. Bom dia, pode lembrar onde está o manual sobre redes sociais no Gera, pois não encontro. Mais uma vez, clica no manual de Gera no ponto de interrogação. Muito bem, obrigado João Gouveia por ter respondido e por me estar a ajudar. Ok, também está. Como recomenda colocar esta etiqueta já está, a etiqueta do logotipo está nos documentos internos de marketing redes sociais e mais à frente vou dizer exatamente, passo a passo, como é que se utiliza, para não haver qualquer dúvida, ok? Também já respondi, Paulo. Bom dia, Patrícia, devemos colocar em todas as fotografias ou vídeos o logotipo da Era Geral e não da agência? Sim, Sandra, por favor. Não criem logotipos, porque é aí que depois começa a descambar esta questão da consistência da marca. Porque depois não sabem exatamente quais são as margens que têm que ter, quais são as margens que têm que deixar entre o nome da vossa agência e o logo, portanto mais vale toda a gente utilizar o mesmo e fica esta questão resolvida. Já respondi à Sandra. Marisa, também podemos ter uma etiqueta reservada.
Eu acho que sim, que podemos criar, e nunca foi criado, e eu quero-vos passar esta mensagem do porquê que nunca foi criado, porque para nós um reservado não é exatamente um já era, e nós gostamos é de ver já eras. Portanto, eu prefiro fazer publicações de um já era, que é eu já vendi e já concluí esta venda, do que fazer um reservado. Para mim um reservado ainda não é um já era, Marisa. Espero ter ajudado, mas esta foi a questão também que nos passou pela cabeça e por isso é que não colocámos uma etiqueta do reservado. Tipo letra também já está, portanto o João também já respondeu que é a Marlene, portanto muito fácil. Podemos ter na fotografia de capa as fotografias de marketing, as fotos de marketing da Era. Como assim, Maria, pode ser mais específica nesta sua questão? O que é que significa as campanhas nas imagens de capa? Sim, podemos pôr, obviamente tudo o que for campanhas da Era e que estejam no Gera, os materiais de capa de Facebook, vocês podem utilizá-los como quiserem. Encontrei o manual de normas, estava à procura de algo mais complexo. Ok, João. De facto, como lhe disse, isto foi feito há um ano atrás. Quando não havia manual, era bem pior. Eu acho que já foi feito um longo caminho neste sentido, João. E, portanto, já temos um manual de normas e já é complexo o suficiente. E vamos, obviamente, trabalhar ainda mais para que isto seja mais profundo e com mais regras para que fique claro para todos. Jorge Videira, última questão. A questão é como fazer com as páginas profissionais existentes com consultores e poder eventualmente aproveitar a fusão com a página da Era. Ok, isso é interessante, ou seja, o que o Jorge me está a perguntar é se no fundo podemos fazer uma fusão de um agente para uma página da Era. Não sei se o Facebook vai deixar, porque o Facebook é muito claro em duas coisas. Quando queremos fazer uma fusão, os nomes das páginas têm que ser muito semelhantes. Portanto, se quisermos passar uma página de um profissional existente de um consultor para uma agência, então temos que primeiro alterar o nome dessa página do agente. Portanto, imagina, se tiver Patrícia Pimenta Era Teste, temos que deixar só Era Teste, que é o nome da agência. Estou aqui a inventar, mas é o nome da agência Teste. Era Teste e depois sim fazer a fusão. Ele assim já vai deixar fazer a fusão porque os nomes são idênticos, ok? Jorge, espero ter ajudado. Se depois tiver alguma dúvida concreta, podemos ver no final. Na nossa fotografia de capa, eu gostaria de saber se podemos ter, por exemplo, a mesma foto de capa da nossa agência. Por exemplo, a mesma foto de capa da nossa agência. Gostaria de saber se podemos ter, por exemplo, a mesma foto de capa da nossa agência. É assim, a fotografia de capa, vocês até podem colocar uma fotografia de equipa, ok? Não há muitas restrições, aqui tem mesmo é que pensar qual é que é a mensagem principal que vocês querem passar para o vosso cliente quando entra na vossa página. Pode ser ver a vossa equipa unida, pode ser ver a nova campanha da Era de marketing, pode ser ver um novo produto que nós tenhamos, com uma garantia Era e que queiramos pôr uma fotografia de capa. Portanto, a imagem de capa é uma questão que depende mesmo do vosso objetivo, Maria. Boa, obrigada. Portanto, vou avançar, porque senão depois atrasamos aqui um pouco. Passando para a informação básica que devemos ter na página da empresa, a página da agência Era. Primeiro de tudo, bem-vindos à Era Teste. Isto é obviamente uma página fictícia e que nós criámos para fazer alguns testes para vos dar estes exemplos. Portanto, isto supostamente é uma página de Facebook de uma agência Era quando entra na rede Era. Portanto, em Lisboa, vamos assumir, em Lisboa vai começar uma nova Era, com uma nova gerência, e quando olhamos temos esta secção sobre, aqui em baixo, onde temos a morada da loja e o número de telefone. À esquerda temos o logotipo da agência, temos o nome da agência e temos uma coisa que se chama nome do utilizador, da agência, que é aqui este @erateste. Na prática, o que é este nome do utilizador e que pode ser mudado aqui nestas definições do sobre, ok? Este nome do utilizador, na prática, é a forma como o vosso cliente vai pesquisar por vocês no Facebook. Ou seja, se vocês tiverem o nome da vossa agência, como Era Teste, quando o consumidor pesquisa por Era Teste no Facebook, vai aparecer logo a vossa página de Facebook. Se vocês tiverem outra coisa que não é o vosso nome, por exemplo, há agências que têm o nome da sociedade, vou dar aqui um exemplo, Casas Felizes Limitada, no nome do utilizador, quando a pessoa pesquisar pelo nome da agência Era Teste, não vai aparecer. Porquê? Porque o nome do utilizador está o nome da sociedade em vez de ser o nome da agência. Portanto, o que nós aconselhamos, obviamente, é colocar sempre o nome da agência no nome do utilizador. Era Teste, ok? Exemplo. Se por acaso não der, porque já alguém está a utilizar o @Era Teste, podem tentar Era Teste Imobiliária. Normalmente há sempre essa opção disponível. Passando aqui pelas definições da parte sobre, na página de Facebook, vocês têm categoria agência imobiliária. Devem ter atenção que esta categoria deve ser sempre agência ou empresa imobiliária.
Atenção, porque agência funerária é a opção a seguir e há agências que se enganam regularmente e colocam agência funerária, chamo mesmo a vossa atenção para este ponto. Nome da agência, nome do utilizador, informações da empresa, vocês podem pôr os detalhes do negócio. Aqui aconselho a porem, por exemplo, a licença AMI e o nome da sociedade, pelo menos aqui ficam protegidos também em termos de marketing. Editar a data de início, podem colocar a data de início da agência, a data de abertura da agência. Depois, informações de contacto, atenção para terem sempre o vosso site, o vosso e-mail correto, bem como o número de telefone. E depois, no mais informações, podem colocar uma descrição da empresa, os prémios que a agência já ganhou, seja nos prémios regionais, nacionais, enfim, tem aqui todo um conjunto de informações que podem aproveitar. Tem também uma parte muito interessante na vossa página no Facebook que é a história. Como o próprio nome indica, a ideia é vocês colocarem aqui uma carta de apresentação da vossa agência, a história da vossa agência. Se a agência for de abertura, é muito simples, podem colocar, por exemplo, que a vossa agência vai abrir no dia X, que já tem uma equipa de X pessoas e depois colocam também a história da ERA, a nível mundial e a nível nacional. Eu o que aqui aconselho é que cada agência crie a sua própria história e, obviamente, depois termino com a história da agência, da rede ERA a nível nacional e internacional. Acho que fica uma história bastante consistente, explicar exatamente o que é a agência e depois o que é a marca e coloquem uma fotografia de equipa, por exemplo, que por aquilo que eu tenho visto com várias agências funciona muito, muito bem. Tipos de publicações que podem ser feitas no Facebook. Eu agora vou falar dos tipos propriamente ditos no Facebook que se podem fazer e depois o separador seguinte é exemplos concretos, ok? Portanto, tipos de publicações. Imagem. Tal como nós costumamos dizer, uma imagem vale mais que 1000 palavras e para o Facebook é mesmo assim. Portanto, o tipo de publicação imagem no Facebook significa que vocês vão conseguir mais gostos, mais comentários e mais partilhas. Portanto, o tipo de publicação imagem privilegia a interação no Facebook. Interação para o Facebook é mesmo isto, é comentários, gostos e partilhas. Como em fotografias e imagens, também temos o álbum de fotografias. O álbum de fotografias é um tipo de publicação muito interessante no Facebook, porque não só vos dá interação, como vos dá cliques. Porquê? Porque toda a gente quer ver as fotografias todas de um imóvel. E, portanto, quando clica no álbum de fotografia, a tendência é clicar para o lado e ver todas as fotografias. Portanto, vocês aqui percebem não só a interação que conseguem obter, os gostos, os comentários e as partilhas, mas também o número de cliques e o número de pessoas que clicaram exatamente para ver as fotografias todas do álbum. Temos também um tipo de publicação vídeo. O vídeo é um tipo de publicação muito diferente no Facebook, porque apesar de não vos dar qualquer tipo de interação, dá-vos alcance, ok? Portanto, a grande diferença entre publicarmos uma imagem no Facebook e um vídeo é que a imagem nos dá gostos, comentários e partilhas e o vídeo dá-nos mais alcance. O que é que significa alcance? Significa que chegamos a mais pessoas, ok? Portanto, quando o Facebook, quando queremos até fazer uma promoção de uma publicação no Facebook, temos de ter sempre em mente estes dois objetivos. Se eu quero mais gostos, mais comentários e mais partilhas, se calhar o melhor é publicar uma imagem. Se eu quero chegar a mais pessoas, então aí sim posso utilizar um vídeo, ok? Normalmente as agências dizem que realmente estranhavam porque os vídeos não geravam assim tantos comentários nem partilhas. No entanto, tinham muitas visualizações e este é o motivo, é porque um gera alcance e o outro gera interação. Como tipo de vídeo, tem também os chamados GIFs, como no exemplo à direita, em que na prática é como se fosse uma imagem animada, mas que funciona como vídeo. Temos ainda outro tipo de publicação chamada de link, ok? O link, na prática, é isto, é quando vocês querem fazer uma publicação, por exemplo, de uma casa da ERA, vão ao site da ERA, copiam o link, colam na publicação e simplesmente aparece uma publicação já criada do tipo link, como vocês conseguem ver no exemplo à esquerda. No exemplo à direita tem também um tipo de publicação link, que na prática é uma notícia, é a mesma coisa, quando vocês publicam, colocam o URL, o link da notícia, ele vai-vos criar uma pré-visualização da mesma. Nós recomendamos que não façam este tipo de publicação de link no Facebook. Porquê? Muito fácil explicar. Tudo o que seja tipo de publicações de link, o Facebook entende que vocês querem enviar os clientes para fora do Facebook. E o Facebook não quer que vocês enviem os vossos clientes para fora do Facebook. Ele quer que vocês deixem os vossos clientes no Facebook. E, portanto, ele privilegia a imagem e o vídeo
e aqui não privilegia em nada o tipo de publicação link. Portanto, é normal o tipo de publicação link não ter metade dos resultados que têm os outros tipos de publicação, imagens e vídeos, ok? Por isso é que nós não recomendamos que façam publicações automáticas do site da Era no Facebook, ou seja, é muito fácil chegar, pôr um link e a publicação fica feita. No entanto, essa publicação não vai ter resultados, ok? Portanto, a melhor forma de o fazerem é, por exemplo, criarem um álbum de fotografias ou um vídeo do imóvel e fazerem uma publicação com isso, em vez de fazerem uma publicação automática. Se depois tiverem alguma questão, vamos passar por alguns exemplos e podemos ver. Ainda dentro do tipo de publicação link, existem duas componentes mais recentes, que são a sondagem e os carrosséis. Primeiro, relembrar que isto continua a ser um tipo de publicação link, portanto o Facebook normalmente não privilegia este tipo de publicações, ainda assim vocês podem testar e fazer umas publicações interessantes e diferentes aqui. Por exemplo, no exemplo à esquerda tem uma sondagem, como em qual das divisões da sua casa tem passado mais tempo, e vocês colocam duas imagens e criam aqui uma interação com a vossa audiência. E depois na parte à direita, no exemplo à direita, tem por exemplo um carrossel que tem todas as casas de uma zona que vocês trabalham na vossa agência. Este exemplo é da Era Loures. Era Loures tem uma zona que se chama Quinta do Almirante e, portanto, criou esta publicação que começa com uma capa e tem o nome da zona e depois mostra todos os imóveis que tem nessa zona. Okay? Também pode ser interessante, mas mais de uma vez não se esqueçam os objetivos de publicação link. Okay? Exemplos concretos do que uma agência Era pode publicar no Facebook. E aqui sim vamos a exemplos práticos. Se tiverem alguma questão, alguma sugestão, vão colocando. Exemplos de conteúdos. Casas para venda. É lógico que se nós temos um produto que é tão importante na vida das pessoas, nós também devemos publicar esse produto, que é a casa. E, portanto, podemos optar por publicar álbuns de fotografias dos nossos imóveis. Exemplo à esquerda e à direita das nossas agências tem, por exemplo, o exemplo à esquerda tem um álbum de fotografias que não tem título, é uma opção, ok? Não tem título de álbum, mas tem depois a tal descrição na publicação, que aqui diz um T3+1 que é espaçoso, luminoso, com varandas, garagem e de preferência perto do metro e da Quinta do Covelho. Este é assim, tem a referência, tipologia, preço e o link para o imóvel. E no exemplo à direita temos algo muito semelhante, a diferença é que este álbum tem título e então pode ser uma forma mais fácil de organizar os vossos álbuns de fotografias na vossa página de Facebook. Qual é que é a informação que deve estar numa publicação sobre casas, ok? O que é que vocês não se devem esquecer de pôr no texto que acompanha a imagem, o vídeo ou o álbum de fotografias do imóvel? Primeiro que tudo, não se esqueçam do preço. Eu sei que existe muito esta tendência de nós acharmos que pôr sob consulta vai chamar mais pessoas, mas a verdade é que isso não é verdade. Portanto, se há uma coisa que os nossos consumidores dizem que é fundamental, é o preço. É o primeiro ponto referido. Portanto, se nós tivermos o preço, já conseguimos mostrar ao nosso cliente que temos casas de vários preços diferentes e, portanto, havemos de ter uma que se adequou ao nosso cliente. Portanto, preço, tipologia, não se esqueçam nunca de pôr a tipologia. Se eu tiver uma família de 7 pessoas, eu não vou conseguir comprar um T1 ou um T2, vou ter que ter um T3 no mínimo, T4 ou um T5 e, portanto, a tipologia é mesmo importante. Terceiro, localização. Não se esqueçam de pôr a localização exata. É no Porto, mas em que zona do Porto? É na Sedufeita? Onde é a zona do Porto, ok? E o link para o imóvel. O tal link que vocês veem aqui, como veem, já está com o exemplo do Bitly, utilizando esta ferramenta do Bitly. E, portanto, no link até podem aproveitar e no próprio link colocarem essas informações importantes, como a tipologia e a zona, como vocês veem nestes dois exemplos. Portanto, na prática, se nós voltarmos aqui um bocadinho atrás, devemos ter sempre a tipologia, que aqui conseguimos ver que está nos dois exemplos, a zona concreta, como Quinta do Covelho e no outro caso Cascais São Martinho, portanto temos exatamente a localização do imóvel. Não se esqueçam de pôr o preço, o link e existe também outra informação que nós recomendamos que coloquem e que tem que acrescentar no slide a seguir, que é o NUI, a referência do imóvel. Porquê? Porque se alguém estiver no Facebook a ver o imóvel e vos telefonar com interesse nesse imóvel, pelo menos vocês já têm logo o NUI e conseguem verificar no Gera qual é que é o imóvel que a pessoa está a falar. Não se esqueçam de pôr ref em vez de NUI. NUI é o nome interno que nós damos à referência e, portanto, as pessoas normalmente não sabem o que é NUI, ok? Eu vou fazer já aqui uma paragem, porque já tenho aqui várias questões, portanto, vamos fazer já aqui uma paragem rápida.
A Patrícia diz, por vezes publico diretamente do Gera, não é álbum de fotografias, vai para o site, é correto fazê-lo ou deve evitar? Patrícia, de facto, deve evitar, apesar do Gera também ter essa opção, já vai ser retirada, por causa disto, porque ao ser um tipo de publicação link, não vai ter muitos resultados no Facebook. O Facebook não privilegia esse tipo de publicação, portanto aconselho vivamente a fazer antes um álbum de fotografias ou a publicar uma imagem ou um vídeo desse imóvel, em vez de fazer a partilha automática do Gera. Vamos aqui às outras questões. Como fazemos as publicações carrossel? Muito fácil, quando vai à sua página na criação de publicação, aparece mesmo lá uma opção carrossel, ok? É mesmo uma das opções que aparece escrita. Se depois quiser, podemos visualizar isso no fim. Pode dar exemplo de uma loja em que a história seja a correta. Ui, Sara, agora de cor não me lembro, mas tenho que ir ver. Eu lembro-me de algumas agências por onde já passei que já vi a história. Deixe-me pensar aqui um bocadinho e depois podíamos falar, Sara. Peço desculpa, mas agora de repente... Patrícia, e partilhar publicações da Era Portugal? Claro que sim, Paulo, e se estão à vontade, aliás, nós fazemos por causa disso, porque também sabemos que vocês gostam de partilhar as nossas publicações e obviamente é uma ajuda para vocês, para também terem um plano de meios de Facebook mais fácil e mais facilitado. Que é, se tiverem uma vez por semana uma publicação partilhada da Era Portugal, facilita muito mais o vosso trabalho. Já está. Quando publicamos no Facebook, temos que colocar o certificado energético obrigatoriamente? Não, por isso é que temos o link para o imóvel. Portanto, Sandra Teixeira pergunta se devemos colocar o certificado energético. É uma opção, obviamente que se vocês acharem mesmo muito, muito importante, podem colocá-lo, mas dado que já está lá o link para o imóvel no site da Era, essa informação já está no site. Portanto, se a pessoa de facto precisar de saber essa informação, consegue aceder no link. Qual a quantidade de fotografias de um álbum do imóvel? Miguel, excelente questão. Muitas das vezes as agências perguntam-nos se devem colocar todas as fotografias no álbum de fotografias. De facto, aconselhamos entre 5 a 7 fotografias. Porquê? Porque cria curiosidade, não é? Se vocês não conseguirem ver tudo, vai criar curiosidade. E, portanto, a pessoa vai ter, se calhar, mais necessidade de entrar em contato convosco e perceber mais sobre as outras divisões, ou então entrar no site e perceber se há mais fotografias. Portanto, eu diria entre 5 a 7 é o ideal. Não coloquem 20 fotografias, por favor, num álbum de fotografias de Facebook. A pessoa vai se cansar e depois não vos vai trazer os resultados que vocês previam. Telma Borges questiona, não temos colocado preço, pois temos obtido mais contactos. O que pensa? Será correto? É assim, Telma, muito honestamente, este também vai ser um tema que vai ser novamente abordado no webinar de Marketing 2. Isto foi mesmo um estudo de mercado que a Era Portugal fez em 2018 e percebemos, e aliás o David vai mostrar nesse webinar um exemplo muito concreto, que mesmo no site da Era, quando não se coloca o preço, os pedidos de informação são muito inferiores do que aqueles que têm preço, ok? Fizemos mesmo um teste em que temos um imóvel sem preço e um imóvel sem preço que passou a ter preço e o número de pedidos de informação aumentou drasticamente. A mesma coisa acontece nas redes sociais. Há 2 anos atrás o Facebook da Era Portugal, nas suas publicações de casas, não colocava o preço e obviamente que também obtínhamos alguns comentários a perguntar o preço e nós respondíamos, mas desde o momento em que começámos a colocar os preços nos imóveis, começámos a ter muito mais comentários e muito mais mensagens e pedidos de informação através do Facebook. E, portanto, aqui o que nós aconselhamos é que coloquem sempre o preço. Porquê? E dou-vos já também um exemplo, se calhar, mais fácil de compreenderem. Às vezes temos tão boas fotografias que os clientes acham que aquela casa é demasiado cara. E não é verdade. Portanto, há casas de 100 mil euros e de 70 mil euros que eu já vi nas vossas agências muito bem fotografadas e arrumadas. E, portanto, se tivermos o preço, se calhar o cliente pensa, epá, espera lá, esta casa é super acessível para mim, para o meu bolso, eu consigo comprar, e assim está aqui com boa pinta, bem fotografada, e, portanto, vou pedir informações. Se calhar, se não tivesse o preço, o consumidor ia ter a sensação de que aquela casa era demasiado cara para ele e, portanto, estava muito bem fotografada e não ia ser o preço ao bolso dele, acessível ao bolso dele. Espero ter ajudado, Telma, mas nós normalmente recomendamos mesmo a que coloque sempre o preço. Ok, já respondi até agora, vamos avançar. Outro tipo de ideia para se fazer com os nossos imóveis é, por exemplo, imaginando que vocês não têm muito boas fotografias daquele imóvel. Acontece várias vezes. Nós temos um imóvel, como o exemplo aqui à esquerda da Era Luz. Um imóvel que está quase degradado, mas que tem aqui alguma componente histórica. Vocês podem utilizar este template que está no Gera, que se chama Era Uma Vez, colocam a imagem do imóvel e podem contar uma história. Portanto, aqui o exemplo é, era uma vez uma casa em fase de remodelação total que aguarda por novas histórias para contar.
E aqui, os Novas Histórias para Contar deixa mesmo esta vontade de percebermos mais sobre o imóvel. Portanto, tem o link, tem o preço, tem a referência e, portanto, fica aqui uma publicação também interessante de se fazer. Mesmo que nós não queiramos utilizar este template, queiramos só colocar uma imagem boa que tenhamos do imóvel, temos aqui este exemplo de Sintra. Apesar deste imóvel estar um bocadinho degradado por fora, tinha a parte interessante de ter um rio e um moinho no imóvel. E, portanto, nós podemos aproveitar este ponto forte do imóvel para fazer uma publicação diferenciada. Vou desde já pedir-vos desculpas, sei que já passou 1 hora, eu creio que mais 20 minutos e terminamos. Espero que não haja problema, se tiverem alguma questão, digam-me por favor. Casas para venda, mais uma vez aquela questão das zonas, podem criar carroceiros com as zonas ou álbuns de fotografias com zonas, em que vocês colocam uma capa da zona em que especificam qual é que é a zona que vocês trabalham e depois os vários imóveis que têm para venda nessa zona. Casas vendidas, utilizar a imagem que já era. Nota, é muito mais interessante vocês colocarem uma imagem do exterior do imóvel que já era. Porquê? Do exterior, a pessoa tem muito mais tendência de perceber exatamente qual é que é a zona. E se calhar se viver naquela zona, ou se conhecer alguém que vive naquela zona, vai reconhecer que vocês venderam uma casa naquela rua, ok? Casa aberta, casa da semana. Portanto, para as agências que fazem casa aberta, recomendo vivamente utilizarem este template que está no Gera, do casa aberta. Não se esqueçam neste tipo de publicações de pôr sempre exatamente qual é que é o horário da casa aberta e qual a morada, porque se as pessoas vão à casa aberta precisam de perceber onde é, ou então coloquem algo como registre-se para saber mais e para conseguir ir a esta casa aberta. Também pode ser um tipo de publicação interessante. Para quem não costuma fazer casas abertas e tem uma estratégia um bocadinho diferente, tem também esta opção, este template que nos gera, que é o imóvel da semana. O imóvel da semana, sobretudo, a ideia é vocês todas as semanas terem, por exemplo, ao sábado ou à sexta-feira, o imóvel em semana, em que vocês selecionam aquele imóvel e fazem uma publicação específica para ele. Depois temos o tipo de publicação efeméride. Efeméride significa datas especiais, datas que devem ser assinaladas nas redes sociais. Por exemplo, o dia da alimentação, a chegada do verão, mais à frente vamos trabalhar nesse exemplo. Efemérides locais, portanto, tudo o que seja eventos locais que aconteçam na vossa zona, devem também aproveitar para fazer uma publicação. Se não conseguirem fazer uma publicação a dizer que vai haver esta festa, coloquem um álbum de fotografias em como vocês lá estiveram. Muitas das vezes vocês participam, as nossas agências participam em vários eventos locais e vão para lá e estão lá e às vezes até têm presença com patrocínio ou com uma banca e é muito interessante se vocês depois conseguirem colocar um álbum de fotografias e assinalar a vossa presença nesse evento no Facebook. Tudo o que seja acontecimentos do dia a dia, obviamente não podemos ficar indiferentes. No exemplo à esquerda, foi quando houve um tremor de terra, um pequeno tremor de terra aqui em Lisboa, há 2 anos atrás, e portanto a ideia é que depois no Facebook tenha-se logo uma reação muito rápida e coloque-se um conteúdo relacionado com o que acabou de acontecer. Equipa, formação e recrutamento. Muitas das vezes me perguntam, Patrícia, o que é que fazemos para recrutar? Que tipo de publicações é que aconselha? É muito fácil fazer publicações de recrutamento. Porquê? Porque vocês têm uma equipa e têm uma agência. E, portanto, podem aproveitar a vossa própria equipa para fazer publicações de recrutamento. Bem, se não sabiam, ficam a saber agora. E, portanto, vou-vos mostrar estes 2 exemplos, que são da mesma agência, são da Era Gaia Centro, em que a coordenadora, a Sandra, fez estes 2 belíssimos exemplos com as fotografias de equipa. Portanto, o primeiro, temos uma reunião e, portanto, estamos a recrutar e vocês fazem uma publicação a dizer que estão a recrutar. No exemplo à direita tem a diretora comercial a explicar-vos Flip Chart. Esta fotografia está muito bem tirada, um ângulo muito, muito interessante. E depois, agente de informação. Quer receber mais informação? Faça parte da nossa equipa. Faça parte de uma carreira de sucesso e conseguem fazer uma publicação diferente e diferenciada, acima de tudo, da concorrência, de recrutamento. Portanto, mostrando a vossa equipa. Outro exemplo muito interessante da mesma agência, e chama a atenção que, de facto, é a coordenadora que faz estes conteúdos, que é, por exemplo, a ADN Era, a loading 77% e depois a comercial também já com o bebê. E, portanto, só para vos dizer que, de facto, o mundo é vosso. Vocês podem criar as vossas próprias publicações e fazer coisas interessantes com a vossa equipa. Vamos mais à frente ver como é que podem fazê-lo.
Fotografias de equipa, colocar o logo, logicamente também é uma excelente forma de recrutar. Portanto, se vocês promoverem esse espírito de equipa que tem na vossa agência no Facebook, com várias publicações da vossa equipa, obviamente também vai chamar a atenção de quem anda à procura de uma nova oportunidade ou até de quem anda à procura de comprar casa, que prefere comprar casa com uma equipa motivada e sorridente do que uma equipa que não esteja motivada e sorridente. Tudo o que for o aniversário da agência, portanto, todos os anos Era Portugal prepara conteúdos de aniversário, uma imagem específica para o aniversário da loja. Sempre que vocês virem, que vão fazer anos em breve, por favor peçam este material de marketing à Era Portugal, nomeadamente o meu colega Gonçalo. É só pedirem, todos os anos nós já temos preparado e preparamos e personalizamos, aliás, a agência. Este é o exemplo do FAV deste ano. Aniversários dos colaboradores. No exemplo à esquerda da Era Expo tem a utilização correta do template de aniversário que está no Gera. Portanto, é muito simples, é só pôr o nome do colaborador com o tipo de letra que já falámos, com o bottom, e pôr uma fotografia do agente. E na descrição vocês podem falar um pouco mais sobre o agente e dá-lo a conhecer aos vossos clientes. A parte interessante deste tipo de publicação é que normalmente gera muita interação, porque toda a gente que a conhecer, neste caso o Miguel, vai publicar e vai dizer parabéns Miguel e é excelente interação com a equipa e portanto isto tudo obviamente ajuda na manutenção da interação da página no Facebook. No exemplo à direita, apesar de não ser um template feito pela Era Portugal, mais uma vez responde exatamente àquilo que são as boas práticas de utilização da marca. Portanto, o logo está lá, está bem colocado, temos as cores Era, o vermelho e o azul, a fotografia está profissional e, portanto, mais uma vez, um exemplo de que se pode fazer coisas que não sejam da Era Portugal, mas bem feitas. Eventos, portanto, tudo o que seja eventos que vocês participem, obviamente, também devem publicar. Obviamente, tudo o que sejam campanhas, publicações da Era Portugal, podem partilhar e por aqui já está. Vamos agora passar à parte prática de como é que se utiliza os templates. Já vi que tenho aqui uma questão. Ok, o Virgílio pediu desculpa, teve que sair, não há problema, depois recebem a gravação. Ok, muito bem. Alguma questão até agora sobre estes exemplos? Posso passar para a componente prática para ver se terminamos rapidamente? Eu vou avançar. Muito bem, deixa-me só aqui. Utilização de templates. Como é que se utiliza os templates que estão no Gera? Mais uma vez, pasta de documentos internos, marketing, redes sociais, templates, tem lá tudo dividido por pastas. Então, vamos partir com um exemplo. Imaginando que vocês têm um imóvel novo, de construção nova, de obra nova, que querem promover no vosso Facebook. O que é que devemos fazer para criar essa publicação? Primeiro que tudo, vamos ao Gera, aos documentos internos, marketing, redes sociais, Facebook, publicações, templates, e vamos guardar o template da Casa Nova Era no nosso computador. Guardamos este template, que é este que vocês conseguem ver aqui. No ponto 2, vamos copiar a imagem de uma casa Era, neste caso é o tal imóvel vosso que vocês têm novo, guardem a imagem que vocês querem promover no vosso computador. Portanto, vamos assumir que esta é a imagem. Isto é um exemplo real, isto é de uma agência Era. Depois, o que é que vamos fazer? Vamos abrir um PowerPoint, ok? Isto pode fazer no PowerPoint, nem é preciso ter Photoshop, isto foi feito o mais básico possível. Abrem um PowerPoint, colocam a imagem do imóvel por detrás do template do Casa Nova Era, que é este exemplo que vocês veem aqui, ok? Portanto, colocam enviar para trás do template do Casa Nova Era. Mas, obviamente, fica ali uma parte de fora. Portanto, vão cortar a imagem, o que sobra da imagem, do template, e vai ficar com este aspecto. Portanto, como vocês veem, é muito simples. Vocês copiam estas duas imagens para um PowerPoint, copiam o template, a imagem da casa, colocam a imagem da casa por detrás do template, cortam a imagem da casa para caber na imagem do template e têm uma publicação pronta a fazer no Facebook. O que é que devem fazer? Depois selecionam os dois elementos com o rato do computador e colocam guardar como imagem. Portanto, clicam com o lado direito do rato e colocam Save as Picture ou guardar como imagem. Portanto, o que é que vai acontecer? Estas duas imagens ficam guardadas só como uma. Portanto, vocês já ficam com uma imagem que tem estes dois elementos guardada no vosso computador. Depois, como é habitual, vão ao Facebook, fazem upload da imagem, portanto, tem aqui publicar fotografia ou vídeo, fazem o upload da imagem e escrevem algo
relacionado com o imóvel que vocês querem promover e escrevem a tal frase e já está. Portanto, ficaram com uma publicação de Casa Nova Era preparada. Podemos utilizar a Casa Nova Era para imóveis em construção utilizando o 3D? Claro que sim, Paulo. Pode utilizar e acho que é uma excelente forma de promover os vossos imóveis. Portanto, aqui já tem uma publicação pronta a fazer e como quem diz este template do Casa Nova Era, tem outros templates como o Garantia Era, etc, que pode utilizar desta forma, ou seja, é só ter o PowerPoint para criarem uma imagem para colocarem no Facebook. Outro exemplo. Imaginem que querem criar uma imagem com texto por cima. Como é que se deve colocar? Vamos imaginar esta. Primeiro que tudo, não se esqueçam que têm que fazer, obviamente, o download do tipo letra Era e instalarem esse tipo de letra no vosso computador. Depois de instalarem o Gotham, devem ter o template do logo Era guardado no vosso computador, tal e qual como todos os outros templates. Este template é muito simples porque só tem mesmo o logotipo da Era e depois o fundo é transparente. E agora vocês querem fazer uma publicação sobre a chegada do verão. Eu aqui fui mesmo buscar uma imagem ao nosso site, de uma agência nossa, creio que é do Algarve, que tem esta casa espetacular com piscina e, portanto, é ótima escolha para fazer uma publicação de chegada de verão. Escolher a imagem adequada com o tipo de publicação vocês querem fazer sobre chegar o verão. E o que é que vão fazer? Vão colocar o template do logo Era por cima, ou a imagem por detrás, como vocês preferirem, a melhor opção, por detrás do logo da Era. Deste template logo Era. Este template tem umas margens, portanto vocês vão perceber que vai haver ali uma parte da imagem, tal como no exemplo anterior, que vai ficar de fora. Então, se fica de fora do template, vocês têm que cortar a imagem da casa para caber dentro da imagem do template. Portanto, cortam e vai ficar com este aspecto dentro do template. Depois há outra questão, vocês vão querer escrever algo por cima da imagem, portanto temos que ter a certeza de que aquilo que vamos escrever vai ficar visível com o fundo que temos desta imagem. Portanto, o que é que nós fazemos? Mesmo nas opções do PowerPoint, vocês têm uma parte de configurações da imagem, vocês conseguem escurecer ligeiramente a imagem. Portanto, nós passamos deste slide para este. Portanto, como veem, escureci ligeiramente a imagem. E depois vamos colocar uma caixa de texto e escrever com o tipo letra Gotham, bem-vindo, Sr. Verão. Ok? O que é que aconteceu aqui? Vocês pegaram num template do logotipo Era, colocaram a imagem da casa e uma parte de texto, bem-vindo, Sr. Verão, por cima da imagem. O bem-vindo, Sr. Verão tem uma parte que é Gotham Light e depois tem uma parte de Gotham Condensed Book normal. Ou seja, vocês conseguem alternar sobre o que é que vocês querem chamar a atenção. Se eu quero chamar a atenção ao verão, então vou pôr o verão mais gordinho, o tipo de letra mais gordinho do Gotham, para que se consiga perceber melhor. E ficam com uma publicação pronta a fazer. Portanto, o que é que mais uma vez vão fazer? Vão selecionar todos os elementos, guardar como imagem no computador, vão ao Facebook e é só publicar. Vou já responder aqui a estas questões. Nas publicações já feitas, não podemos alterar as fotos com o template. Nas publicações já feitas, não podemos alterar as fotos com o template. Ana, peço desculpa, não percebi a sua questão, se me puder especificar. Olá, Patrícia, também dá para fazer no Canva? Claro que sim. Obviamente o Canva, sendo uma ferramenta gratuita, também podem aproveitá-la. Eu aqui dei mesmo a sugestão do PowerPoint porque também é muito simples e, portanto, basta abrir um documento PowerPoint e conseguem fazê-lo tudo rapidamente, sem necessitarem de ir a outra plataforma. Ainda assim, a Sandra questiona se dá para fazer no Canva, claro que sim. Respeitem só, então, as margens da imagem, porque isto já tem margens de propósito, que é para vos ajudar a perceber exatamente onde é que vocês têm que posicionar as coisas, que é só pôr por detrás daquele template. Já está? João Gandão Veia, ok, obrigada. É possível manter uma aplicação já existente, adicionando fotos agora com o template? Ana, estou a tentar perceber a sua questão, mas não percebo bem, se calhar depois explico exatamente qual é que é o exemplo que quero dar. Paulo, como descarregamos esta fonte? E para que programa? Para o PowerPoint? Muito simples, Paulo. Vai ao Google, pesquisa por Gotham Condensed Book e vai aparecer logo os tipos todos de letra da Gotham, faz o download e depois com o lado direito do rato é só instalar no computador.
e quando instalar aquilo vai aparecer para todos os programas, portanto, seja para o PowerPoint, seja para o Word, seja para tudo o que é do Office. Qual o tamanho da letra recomendado? Boa questão, Marisa, eu posso visualizar isso, mas eu acho que vocês conseguem ter essa noção quando estão mexendo no PowerPoint, que é exatamente qual é que é o tipo de letra. Mas eu aqui posso até tirar e mostrar-vos exatamente. E, portanto, aqui, eu acho que vocês estão a conseguir ver na mesma, mas é o tamanho 72. Portanto, vou voltar aqui. Acho que já conseguiu ver, Marisa? Eu estou a utilizar o tamanho de 72, por exemplo, nesta publicação, mas obviamente depois quando vocês estiverem a fazer, adaptem à melhor maneira. Ok? Feito. Só para avançar, eu não queria de facto tirar-vos aqui muito mais tempo. Outra questão, muitas das vezes queremos fazer publicações, mas não queremos utilizar uma fotografia de uma casa nossa, queremos simplesmente fazer uma publicação, por exemplo, sobre trabalhar a partir de casa, que é o tema mais atual neste momento. Vou-vos dar aqui outra ideia. Portanto, precisam de imagens gratuitas para fazer uma publicação. Eu aconselho esta plataforma, que é o unsplash.com, é gratuito, portanto vocês têm fotografias de banco de imagens gratuitas. E vamos fazer então um exemplo de que vocês querem fazer uma publicação de trabalhar a partir de casa. Escolhem uma imagem que se adequa ao tema, por exemplo, uma secretária, escrevem secretária, ou desk, ou computador em inglês. Escolhem a imagem que vocês acham que é a mais interessante, fazem o download da imagem para o vosso computador. Mais uma vez, já tem o template logo era guardado no vosso computador e vão colocar a imagem que vocês escolheram no Unsplash por detrás do template logo era. E depois metem uma caixa de texto e escrevem escritório em casa, por exemplo, com o tipo de letra Gotham, com a cor era, este caso é o vermelho Bordeaux, e depois criam uma frase para acompanhar, como por exemplo, continuamos a trabalhar a partir de casa para encontrar a sua. E está feito. Mais uma vez, selecionam os 3 elementos, ou seja, a imagem que fizeram download, o template e o texto, e guardam tudo como imagem e está pronto a publicar. O site, Paulo, chama-se Unsplash. Eu vou voltar aqui para trás. É este nome, UNSPLASH, e portanto é só pesquisar no Google também aparece algo, o Unsplash. Tem várias imagens e portanto podem aproveitar para vários tipos de publicações. Basta pesquisarem por um termo mais adequado. Passando agora para dicas de gestão da página. Questionavam muitas vezes quantas publicações devo fazer por semana. Eu digo sempre que depende. Há agências que me dizem que traz muitos resultados, por exemplo, publicar também ao fim de semana. Há outras que me dizem que não. Portanto, o que nós aconselhamos é, façam só uma publicação por dia, tudo o que for demais também cansa, não se esqueçam disso. Portanto, uma publicação diária e podem fazer 3 por semana ou 7 por semana, podem escolher publicar todos os dias da semana. Em termos de horários, também depende muito da vossa localização e da vossa agência. Mas aquilo que nós sabemos é que a média é que as horas de almoço, as horas de regresso a casa e as horas do final do dia à noite são normalmente as melhores alturas para publicar. Obviamente, por exemplo, na situação atual que vivemos, todas as horas são boas para publicar, ok? Portanto, podem aproveitar para fazer em diversos horários e testar e perceber qual é que é o melhor horário para a vossa página. Ok, temos só aqui mais uma questão. Pedro Santos, bom dia, Patrícia, das publicações está a sugerir qual é o tamanho a definir no PowerPoint. A Pedro disse que utilizei o 72, mas lá está, depende mesmo agora de como vocês estiverem a trabalhar no PowerPoint, de perceber se aquilo está demasiado grande para a imagem ou se está num tamanho adequado, ok? Eu utilizei o 72 naquele exemplo que vos mostrei. Ok. Agora, nós estamos mais em casa e, portanto, estamos mais disponíveis para responder aos comentários e mensagens dos nossos clientes na página de Facebook. Eu deixo aqui algumas notas de como é que podemos responder aos comentários que nos fazem nas nossas publicações. Por exemplo, muitas das vezes, apesar do preço estar na publicação que fizemos do imóvel, os clientes continuam a questionar-nos qual é que é o preço. Boa tarde, qual é o preço do imóvel? E eu aqui aconselho sempre vocês começarem a resposta em comentário da seguinte forma: boa tarde, Patrícia, por exemplo, obrigado pelo contacto e interesse na Era Teste. Era Teste, obviamente, é o nome da vossa agência. O valor de venda desta moradia é de 200 mil euros. Pretende saber mais informações? Portanto, a ideia é, vocês respondem com o preço do imóvel, se calhar até já estava na publicação, mas acabem esta frase com uma questão.
Porquê? Porque o cliente vai sentir muito mais necessidade de responder, de dizer não estou interessado, ou então sim, estou interessado. E, portanto, terminem esta frase com pretendo saber mais informações e agradeçam sempre o comentário. Portanto, muito obrigado pela preferência, era teste. Este é o que nós aconselhamos. Segundo, questões também que fazem sobre mais informações, tipo, gostaria de saber mais informações. E esta questão é muito vaga, portanto, o que será que a pessoa quer saber mais sobre o imóvel? Mais uma vez, começar com boa tarde, nome da pessoa, obrigado pelo contacto e interesse na era de teste, e depois dizerem enviamos mais informações por mensagem privada. Portanto, se este cliente tem interesse, vocês devem tentar perceber o que é que este cliente procura. E, portanto, aqui a melhor opção é mesmo enviar, aparece lá uma opção responder por mensagem privada. E vocês devem logo entrar em ação, responder ao cliente e dizer boa tarde, Patrícia, acabei de responder ao seu comentário, percebi que tem mais interesse, que tem interesse em saber mais informações sobre este imóvel, diga-me em que posso ajudar. E assim continuarem a conversa em privado, sem que fique tudo à vista. Muito obrigada pela preferência, era teste mais uma vez. 3. Reclamações. Todos nós sabemos que muitas das vezes os consumidores, quando têm alguma reclamação a fazer, o primeiro ponto para onde vão fazer a reclamação é na nossa página de Facebook. Vamos olhar para este exemplo em concreto. Não estou satisfeita com o vosso serviço, já estou para assinar a escritura há mais de 9 meses e nada, ok? O que é que acontece? Obviamente que nós podemos ter logo uma resposta imediata, que é não, o cliente não tem razão, ou sim, o cliente tem razão, isto realmente está a demorar muito mais tempo. Mas a ideia é vocês responderem mais ou menos da seguinte forma. Boa tarde, Patrícia. Primeiro, lamentar logo o que é que aconteceu. Mesmo que a culpa seja vossa ou seja do cliente, não interessa. Lamentar logo o transtorno. Portanto, lamentamos desde já o transtorno causado. Enviamos mensagem privada para conseguirmos resolver o mais depressa possível a situação que nos reporta. Portanto, mais uma vez, remeter para mensagem privada assuntos mais sensíveis. Se esta pessoa está a fazer uma reclamação, pode ter razão ou pode não ter, mas se vocês tratarem disto com privacidade, é muito melhor do que colocar todos os comentários públicos a este consumidor. Portanto, respondam desta forma e acho que é mesmo a melhor forma de o fazerem. Agradeçam mais uma vez e terminem com a assinatura da agência. Porque é que é importante não darem asa a muitas discussões nos comentários? Porque depois, se vierem outros clientes, vão ficar muito mal impressionados com os comentários que viram. Portanto, mais vale vocês responderem desta forma, que é uma forma super diplomática e eficaz, que é, ok, vocês lamentam logo e vão falar com a pessoa em privado para perceber melhor o que é que se trata esta reclamação. Depois, Facebook Messenger. Outra questão que me têm questionado é que o Facebook Messenger cada vez mais tem novas funcionalidades. E nem todas as agências ERA têm estas funcionalidades ativas, que eu acho mesmo crucial, principalmente nesta altura em que temos mais pessoas a utilizar o Facebook. Portanto, eu tenho aqui uma sugestão, que é criarem mensagens automáticas para as vossas páginas. Como é que isto se faz? Primeiro de tudo, aceder às definições do Facebook Messenger na vossa página. Tem uma componente que diz mensagens das definições, vocês clicam e devem ativar o Facebook Messenger automático e enviar uma mensagem de boas-vindas, ok? Como é que isto se faz? Primeiro que tudo, tem que selecionar aqui, abrir automaticamente uma janela de chat na tua página, sim. E o que é que isto vai fazer? Cada pessoa que entrar, nem sequer precisa de comentar por gosto de nada, cada pessoa que entrar na vossa página vai receber uma mensagem de boas-vindas, ok? E vocês podem definir essa mensagem. A ideia é vocês escolherem mostrar uma saudação e depois escolherem a saudação, a tal mensagem de boas-vindas que querem escrever. Nós aconselhamos desta forma, que é: olá, o nome do cliente, na era teste encontramos a casa que tanto procura, em que podemos ajudar. Portanto, mais uma vez, vocês questionam logo o cliente em que podem ajudar. O que é que acontece aqui? Para conseguirem colocar o primeiro nome e o apelido do cliente automático, porque na verdade, como vocês sabem, cada cliente tem um nome e um apelido, vocês devem automatizar para que aquilo seja sempre personalizado a cada cliente, podem clicar aqui onde diz adicionar personalização e colocam nome e apelido do cliente. E assim, cada pessoa que entrar vai receber uma mensagem personalizada a dizer: olá Patrícia Pimenta, olá João Gonçalves, olá João Gouveia, e portanto vai receber esta mensagem personalizada à pessoa. O que é que isto vai mostrar? Um nível de serviço super eficiente e uma resposta muito, muito rápida. Depois, para além de ativar estas respostas automáticas, que eu acho que é uma excelente forma de vocês obterem novos contactos, podem definir
mensagens de ausência. O que é que isto significa? Durante a noite torna-se um bocadinho difícil nós conseguirmos responder às mensagens que as pessoas nos enviam no Facebook. Portanto, vocês podem definir uma mensagem automática para quando a página está ausente ou quando a agência está encerrada. E na prática vocês aqui podem configurar o tempo que a página vai estar ausente. Por exemplo, domingo, durante todo o dia, habitualmente ninguém está disponível para responder às questões dos clientes na página. Portanto, podem colocar que estão ausentes. Ou então durante a noite, portanto, durante o período das 20 horas até às 9 horas da manhã. E o que é que vai acontecer? Podem definir uma mensagem e dizer: olá, nome e apelido, recebemos a sua mensagem, neste momento estamos encerrados, entraremos em contacto assim que possível. Se entretanto preferir, deixe-nos o seu contacto telefónico. Portanto, vocês estão ausentes, é verdade, não estão abertos, mas podem não só informar o cliente que estão encerrados e que vão tentar responder rapidamente, mas, entretanto, se o cliente preferir e tiver muita urgência, pode deixar os seus contactos telefónicos. E, mais uma vez, é uma excelente forma de vocês ficarem com o contacto telefónico deste cliente. Vou já ver as vossas questões. Os títulos das publicações têm mais interação se tiverem perguntas. Por exemplo, já procurou hoje a sua casa? Patrícia, excelente questão. É de facto uma boa prática colocar questões nas publicações. Ou seja, vocês até podem pôr uma descrição do imóvel. Por exemplo, fantástico T3 na zona do Covelo, e depois quer descobrir a sua casa, venha conhecer, ou seja, se deixar com uma pergunta, o call to action, como nós chamamos em redes sociais, que é chamar a atenção da pessoa, vai funcionar muito mais rapidamente. Portanto, pode ser uma excelente prática colocar questões também nas publicações. Não era o tamanho da letra, mas sim da publicação, o tamanho do diapositivo. Ok. O tamanho do diapositivo, Pedro, eu estou a utilizar o normal 16:9, portanto não é o 4:3, e portanto é isso que eu estou a fazer. O tamanho da publicação em si já está, ou seja, quando copia o template do logo, aquilo já tem um tamanho pré-definido e portanto deve utilizar esse tamanho do template, ok? Que esse é o tamanho já específico para publicar no Facebook. Espero ter sido clara, se depois quiser podemos voltar. Devemos ocultar o comentário de reclamação? Excelente pergunta, Jorge. Depende. Se a reclamação não for ofensiva, como aquele caso que vimos anteriormente, em que na prática só dizia estou muito insatisfeita, estou a tentar assinar a escritura e não consigo, se não for ofensiva, vocês não devem ocultar, devem responder, como eu vos disse, dar aquela resposta, lamentar o transtorno e remeter para a mensagem privada. Se a reclamação tiver asneiras e for ofensiva, devem ocultar. Se for mesmo demasiado ofensiva, e quando eu digo demasiado ofensiva, é todos os nomes e mais alguns estarem nesse comentário, por favor façam banir a pessoa da página, ok? Porque às vezes, muitas das vezes nem são clientes nossos, portanto convém perceber exatamente o que é que aquela reclamação trata. Se for ofensiva, sim, recomendamos ocultar e enviar mensagem privada a responder à pessoa e tentar perceber exatamente o que é que se passou. Como proceder quando aparece um comentário depreciativo como o que recebemos de um noivo do mês comercial que foi dispensado e meteu grande no Google? Aqui estamos a falar do Google, Marco. Pode especificar esta questão, só para perceber se isto é no Google ou se é no Facebook, porque as questões são diferentes. Ok, muito bem, obrigada. Perfeito. Ok, vou avançar. Marco, por favor, esclareça aqui esta questão, se é Google ou se é Facebook. Comentários do Google é outra formação que se calhar temos que fazer, que tem a ver com o Google. Aqui temos mesmo que denunciar como ofensivo. O comentário sendo ofensivo deve ser sempre denunciado e ocultado, seja em que plataforma for. Espero ter sido clara, Marco, mas é mesmo que tem que ser denunciado e o Google não gosta de comentários ofensivos, portanto vai mesmo eliminar. Ok, já terminamos esta parte, desculpem mais uma vez a demora, vamos terminar rapidamente. Em termos de promoção de publicações, muitas agências questionam como é que se devem promover as suas publicações, se devem promover as publicações. O que é que eu aqui queria deixar? Esta nota de que hoje em dia o Facebook é um canal de publicidade, tal e qual como é a televisão, a rádio, a imprensa. Desenganem-se aqueles que acham que o Facebook é apenas uma rede social, porque para as empresas não o é, ok? E portanto o Facebook funciona com dois tipos de publicações. Orgânicas, que são aquelas em que nós não pagamos e portanto esperamos apenas que elas cheguem ao maior número de pessoas e já está, e publicações promovidas. O que nós dizemos é que normalmente as orgânicas só chegam a 1% da nossa audiência, portanto é mesmo uma audiência muito, muito pequenina. Enquanto que se nós pagarmos,
como tudo, conseguimos chegar a muito mais pessoas. O que é que nós aconselhamos? É que comecem a testar as promoções, por exemplo, comecem a testar uma promoção de 5 euros numa publicação naquela semana e testem os resultados e depois vão analisando. Eu diria que o ideal era definir um orçamento mensal específico para as vossas melhores publicações. Basta 20 euros, 30 euros e vocês já conseguem chegar a muito mais pessoas, ok? Deixo esta recomendação. Obviamente que se organicamente vocês promoverem que dentro da agência todos os vossos consultores imobiliários, todas as vossas equipas publiquem nos seus perfis pessoais as vossas publicações, também vai chegar a muita gente organicamente, ok? Portanto, avançando. Para a promoção de publicações devemos ter em conta, primeiro que tudo, qual é que é o objetivo que nós queremos atingir. E o objetivo, vocês no Facebook têm 3 que podem seguir. Primeiro que tudo, tráfego. Deixo-vos dar esta nota, todos os objetivos de tráfego para uma agência Era no Facebook não fazem muito sentido. Porquê? Porque o nosso site, o site da Era, já tem 2 milhões de visitantes por mês. Portanto, não adianta nós estarmos a fazer promoções para aumentar o tráfego, porque já temos muito tráfego. Acho que se devem focar, sim, no ponto 2, no objetivo 2, que é a geração de leads. O que é que nós queremos? Contactos, leads. Portanto, se fizermos um tipo de publicação com promoção de geração de leads, o que vai acontecer é que o Facebook, vocês podem ficar com o contacto do cliente no Facebook. Obviamente que o cliente diz que quer registar para saber mais informações, coloca os seus contactos, vocês coloquem sempre a parte da política de privacidade que está no site da Era e na prática podem ficar com estes contactos do cliente através de uma promoção. Ou então, o terceiro objetivo pode ser interação, vocês que podem querer fazer uma promoção com o objetivo de conseguir mais comentários, mais gostos e mais partilhas, ou até gostos na própria página, e aí sim o objetivo é de interação. Depois devem selecionar o público-alvo do anúncio que vocês querem fazer. E no público-alvo vocês têm 5 partes muito relevantes. Primeiro que tudo, a localização. Nota, se vocês são uma agência e trabalham numa zona específica, por favor promovam a vossa publicação para a zona que vocês trabalham, para as zonas circundantes. Não façam promoções para o país todo, porque se calhar vão estar a gastar muito o vosso budget para pessoas que não estão interessadas em casas na vossa zona, ok? Por exemplo, se a vossa agência for, vou dar um exemplo ao calhas, mas se for, por exemplo, a Era Valongo, se calhar façam promoção para Valongo, Porto e Norte, mas não façam para todo o país. Dados demográficos, vocês podem selecionar o vosso público-alvo com base na idade, género, formação, estado civil, enfim, tudo o que vocês quiserem. Interesses, também podem promover com base nos interesses das pessoas, ou então com base no comportamento de compras anteriores, aqui não faz muito sentido, ou com base em ligações, ou seja, vocês podem promover as vossas publicações para pessoas que tenham um gosto na página do McDonald's, imaginem, só para terem uma ideia das funcionalidades da promoção do Facebook. Podem também e devem decidir onde é que querem publicar o vosso anúncio. Vocês podem definir que querem publicar o anúncio no Facebook e no Instagram. Nota, vocês não precisam ter Instagram para fazer anúncios em Instagram. Esta aqui é a parte interessante. Vocês não precisam ter Instagram, podem promover os vossos anúncios de Facebook também no Instagram e tentar avaliar os resultados. Também já é possível fazer ou colocar anúncios no Messenger do Facebook. Depois, o quarto ponto é definir o vosso orçamento. Eu aconselho vivamente a vocês começarem com budgets baixos, porque de facto, se colocarem logo 5 euros, já vão chegar se calhar a 30 mil ou 40 mil pessoas. É impressionante o poder de atração do Facebook, mas de facto 5 euros é suficiente muitas das vezes para as nossas publicações chegarem a muita gente. Selecionar o formato, que é o ponto 5, ou seja, vocês podem fazer anúncios com vídeos, imagens ou até com apresentações. E depois de efetuarem o anúncio, devem, obviamente, medir os resultados e perceberem se o anúncio funcionou bem, se funcionou mal, se deviam ter posto mais dinheiro na promoção, se não, e tentar avaliar sempre os resultados de cada anúncio para depois criar aqui uma estratégia de promoção de publicações. Terminando esta parte do Facebook, falta só mais este capítulo do Instagram, que é muito pequenino, portanto são 5 minutos, vou já tentar responder estas questões. Bom dia, pode por favor rever a questão de assumir a resposta com o nome da pessoa? Ok, então no Facebook Messenger, quando vocês querem criar uma mensagem de boas-vindas, têm lá uma opção que é criar personalização, ou seja, vocês podem logo colocar olá e escolher o nome e apelido da pessoa, que o próprio Facebook automaticamente vai sempre colocar o nome e o apelido da pessoa que está a entrar na página. Se depois tiver alguma questão, diga-me que podemos rever novamente este slide depois da formação.
Tem alguma dificuldade em obter a fatura das publicações? Sara, de facto esta parte da fatura é algo que não domino, muito honestamente, mas normalmente tudo o que é faturas aparece no gestor de anúncios da empresa. É algo que podemos depois também rever, se quiser até podem enviar-me um e-mail sobre isto, posso tomar mais esclarecimentos junto do Facebook e perceber melhor como é que funciona. Dificuldade já está, muito obrigada. Ok. Qual a duração que devem ter os vídeos? Excelente questão, Sandra. Excelente questão. Os vídeos, por favor, tudo o que seja vídeos de redes sociais, não devem exceder 1 minuto e meio, 2. Tudo o que for mais de 2 minutos as pessoas não veem, ok? Deixar esta nota, esta questão foi muito relevante, porque de facto tudo o que sejam vídeos de 5 minutos vai ser muito mais difícil de captar as pessoas. Vocês conseguem ver isso, portanto, nas estatísticas de um vídeo, vocês conseguem logo perceber exatamente quantas pessoas viram o vídeo até ao fim, quantas pessoas aguentaram apenas 30 segundos e portanto aí conseguem logo ter uma ideia de que de facto os vídeos muito longos não funcionam muito bem. Slide 5, ok, o Pedro pede o slide 5, eu acredito que seja este, do selecionar um formato, se depois precisar podemos voltar aqui, mas na prática podem definir um formato do vosso anúncio, podem pôr vídeo, imagem ou apresentação, Pedro. Sandra, é possível dizer que como conseguimos colocar o logotipo quando é vídeo? Olha, Sandra, é exatamente da mesma forma. No programa de edição de vídeo, eu aqui não trago estes exemplos, é verdade, mas depende muito também do programa de edição de vídeo que utilizar. Habitualmente é só colocar aquele logotipo e já vai aparecer como elemento. Se depois precisar de algum esclarecimento, até podemos ver em conjunto com a agência de redes sociais e perceberem como é que podemos fazê-lo. Peço desculpa por não conseguir ajudar neste momento. Vou só terminar já esta parte de Instagram e depois abrimos as questões finais. Manual de Instagram. Deixar-vos outra vez esta nota. Portanto, antes de criarem Instagram, por favor, tenham uma página de Facebook bem criada, a trabalhar, a ter resultado. Portanto, não gastem esforços em 2 páginas que têm audiências, objetivos completamente diferentes. Portanto, o Instagram, o objetivo principal é ser uma rede aspiracional. As pessoas gostam muito de ver conteúdos bons no Instagram. E por vezes o Instagram também tem outra desvantagem para as nossas agências, é que não conseguem trazer o mesmo número de contactos e de clientes que traz o Facebook. O Facebook é uma ferramenta que vos permite criar muito mais clientes do que no Instagram. Ainda assim, se tiverem interesse em criar, deixo-vos aqui algumas guidelines básicas para o Instagram. É muito fácil compreender a estrutura do Instagram. O Instagram tem uma estrutura de 3 partes. A primeira parte que vocês colocam aqui é a bio, ou a biografia, que na prática tem 4 informações muito importantes. Tem o nome, obviamente, da agência, tem o link para o site da Era, da agência, tem uma breve descrição da agência, que o máximo são 3 linhas, portanto não se podem estender demasiado na descrição da agência, mas aconselho a criar uma descrição muito simples e que sumarize aquilo que a vossa agência faz e trabalha, o telefone, o e-mail e podem inclusive criar um hashtag com o nome da vossa agência. Por exemplo, hashtag era Portugal, ou hashtag era Tavira, hashtag era Lagoa e têm aqui logo um exemplo de como o fazer. Depois, para além da bio, logo em baixo deste quadrado vermelho que está aqui assinalado, vocês têm a parte das stories, os cards, são chamados de cards porque é como se fossem álbuns de fotografias que ficam guardados no Instagram. Mas no formato story, o formato story é um formato na vertical, que normalmente só está disponível por 24 horas. No entanto, vocês podem decidir guardar estas stories nestes cards, nestes álbuns, e podem dar títulos a estes álbuns, tal e qual como vocês veem no Instagram da Era Portugal. Depois das stories e dos cards, vocês têm o que nós chamamos de conteúdo, ou feed de publicações. E aqui vocês têm uma grande variedade de publicações que podem fazer. Casas, podem fazer destaque da zona de influência da agência, podem pôr imagens das vossas zonas, da praia, se vocês tiverem uma agência junto à praia, ou de um jardim que toda a gente conhece perto da vossa agência, ou de uma praça que toda a gente conhece na vossa agência, e portanto podem aproveitar essas zonas para fazerem publicações. Celebração de equipa, como vendas ou placas, já vamos mostrar alguns exemplos, campanhas da Era, efemérides, enfim. No Instagram a ideia fundamental é vocês terem atenção à qualidade da fotografia ou da imagem a publicar. Exemplos. No conteúdo, neste exemplo à esquerda da Era Aveiro tem a imagem da casa, portanto está muito bem feita, é só a imagem da casa e podem descrever e ter uma descrição do imóvel em baixo. E no exemplo à direita tem uma montagem muito confusa com várias imagens da casa. Não aconselho este tipo de montagens nem no Facebook, nem no Instagram. Atenção, é muito confuso. Um consumidor, quando olha para isto, não vai perceber o que é que é.
Ainda para mais se colocarmos o logo e outras informações no meio da imagem, está bem? Vamos só assumir que este exemplo de facto é incorreto. Como estava a dizer, conteúdos das vossas zonas, por exemplo, a Era de Aveiro, se é em Aveiro pode pôr obviamente aqui algumas imagens da zona da Ria de Aveiro, ou então temos o exemplo ao lado incorreto, que são mapas. Não façam este tipo de publicações. Mapas não são boas publicações em termos visuais, portanto o consumidor fica confuso, não percebe o que é que vocês querem divulgar. Mais uma vez, as publicações devem ter qualidade e isso passa pela qualidade das fotografias que vocês vão publicar. Colocar uma imagem ou um print screen do mapa não é uma boa imagem, ok? É um bom exemplo. Conteúdos de placas, por exemplo, o exemplo à esquerda da Era Viseu, temos um prédio repleto de placas da Era. Isto é excelente porque mostra de facto que a vossa agência está presente na zona e domina a zona. E portanto pode ser muito interessante vocês colocarem as fotografias de prédios com várias placas vossas no Instagram e mostrarem que vocês dominam o mercado. O exemplo à direita é completamente incorreto porque estamos a falar de 4 folhas de montra que estão montadas na mesma imagem e que são muito confusas para um cliente, ok? Tanto em Facebook como em Instagram, mais uma vez, deixo a vossa atenção para estas montagens. Depois, para além do conteúdo, tem os hashtags. Portanto, no Instagram, particularmente, os hashtags são muito importantes. Obviamente façam com moderação o uso de hashtags, porque o Instagram determina que o limite máximo de hashtags numa publicação são 20. Portanto, tudo o que tenha mais de 20, mesmo assim, já são muitos, é em demasia. Devem ter em atenção 4 tipos de hashtags. Primeiro, os hashtags da marca. Se colocarem hashtag Era Portugal ou hashtag o nome da vossa agência, Era Tavira ou Era Lagoa, etc. Devem colocá-lo, porque assim todas as vossas publicações vão estar associadas a esse hashtag. Tudo o que sejam hashtags do business, ou seja, do negócio, imobiliária, real estate, casa, home, maison, habitação, podem também estar associadas. Tudo o que seja hashtags da zona, da área geográfica, devem considerar, portanto, hashtag Porto, Valongo, Portugal. Porquê? Porque hoje em dia no Instagram é possível seguir hashtags, seguir na prática assuntos importantes e, portanto, podemos ter aqui muitas pessoas a querer seguir o hashtag Porto e estar à procura de casa no Porto e, portanto, pode também ser uma mais-valia. Ou então hashtags contextuais, que na prática são opcionais, pode ser a casa do dia, a fotografia, hashtag decor e etc. Neste momento terminei. Eu peço imensa desculpa, pois passámos 40 minutos do tempo que era suposto durar este webinar. Vou tentar, se calhar, rever a formação e perceber se deve ser encurtada. Também é a primeira vez que faço a formação para 115 pessoas e, de facto, obriga-me aqui a responder a mais questões. Vamos lá então rever todas as questões que têm. Ok, vou ter que sair. À vontade, Luís, muito obrigado. Patrícia, deixa-me só ver, os títulos para não ter mais interação, muito obrigada, ok. Quando puder, pode voltar à página da mensagem quando a loja está ausente. Fernanda, vou já voltar de seguida. Tem sugestões de programas de edição de vídeo. Eu antes sabia um que era o Movie Maker, portanto para mim esse era o melhor programa de edição de vídeo. Neste momento não tenho aqui nenhuma sugestão, mas vou pensar nisto, vou ver com os meus colegas também, para poder passar-vos também sugestões de programas de edição de vídeo. Para que vos possa ajudar. Vânia, peço desculpa não conseguires responder já, mas vou ver aqui sugestões e passar esta mensagem. Ok, Vanessa também fez a mesma questão. Eu já tenho perfil de Instagram e comecei a fazer as publicações por lá e fazer partilha para o Facebook. Aconselho-me a deixar de o fazer? Sim, Vanessa, porque são redes sociais muito diferentes. Eu acho que a melhor forma é mesmo fazer publicações no Facebook, ok? E se pretender e se achar relevante que a mesma publicação seja publicada no Instagram, fazê-lo. Nunca ao contrário, ou seja, nunca publicar no Instagram e promover no Facebook. Mais uma vez, o tipo de publicação será link, ou seja, vai direcionar para o Instagram, para fora do Facebook. Seria muito importante a partilha do conteúdo desta formação gravada, pois dada a relevância, claro que sim, Jorge. Vocês no final, não sei se ainda hoje, mas em breve vão receber a gravação deste webinar, ok? Portanto, podem rever novamente. E depois toda a informação que eu revi ao longo desta formação está no manual do Gera. Portanto, se precisarem de alguma coisa, digam-me. Ok, Vanessa, já respondi. No Instagram não devemos respeitar a ideia de ter o logo. Paulo, de facto, nós na Era Portugal nunca colocámos o logo, só começámos a colocar recentemente. Eu continuo a achar que o logo ocupa muito espaço numa publicação de Instagram. E dado que no Instagram o logotipo da loja já aparece em cima, na publicação, não sinto essa necessidade tão grande. Ainda assim deixo ao vosso critério do que acharem melhor. Portanto, podem definir que ter o logotipo é uma mais-valia,
ou então colocarem apenas a imagem do imóvel e não ter qualquer tipo de logotipo. Paulo, peço desculpa, mas esta é mesmo a resposta que tenho neste momento. Também fizemos aqui uma alteração e estamos ainda a analisar os resultados para ver se efetivamente a presença do logo ou não é importante para Instagram. Dan, quanto tempo devemos colocar os hashtags no Facebook? Sandra, pode colocar os hashtags efetivamente no Facebook, ainda assim no Facebook não tem quase dinâmica nenhuma, portanto o Facebook tem hashtags mas ninguém praticamente utiliza, portanto é muito mais visível os hashtags no LinkedIn e no Facebook, no Instagram, peço desculpa Sandra. Ok, vamos ter acesso ao vídeo deste webinar? Sim Pedro, vamos, muito obrigada Maria, ainda bem que foi útil, Kátia também muito obrigada, ainda bem que foi útil. Consegue depois enviar a gravação? Sim, vai ser enviado automaticamente. Depois, Paulo Branco, publicações próprias do género daquela Bem-vindo Senhor Verão, não entendi se temos template no Gera, é utilizado o PowerPoint em formato 16:9? Sim. Paulo, então é assim, o PowerPoint que eu utilizo aqui nestas formações está sempre em formato 16:9 e o que eu faço é mesmo, eu guardo o template do logo Era no PowerPoint ou no meu computador, ou seja, o template que eu utilizo é o do logotipo sozinho e você depois, o Paulo define a fotografia do imóvel que quer utilizar. Portanto, escolhe um imóvel que tenha, por exemplo, com vista para o Rio Douro, no caso da Era Porto Baixa, ou com vista para o mar e guarda essa fotografia do imóvel no computador e assim sim consegue fazer publicações do género Bem-vindo Senhor Verão, ok? Esta é a ideia. Espero ter ajudado. Ok. Marlene, isto que questiona aqui relativamente à necessidade de ter mais imagens de Facebook e de marketing, eu deixo esta nota para todos os 81 participantes que estão aqui. Nós no Gera, nos documentos internos de marketing, temos mais de 400 imagens prontas a ser publicadas no Facebook. Portanto, não só vocês podem criar as vossas próprias imagens, e aqui tem um leque de oportunidades, seguindo estas guidelines, conseguem criar as vossas próprias publicações, como também tem mais de 400 imagens que podem utilizar. Marlene, tem imagens de todo o tipo efetivo, desde o início do verão, 25 de abril, etc, que estão no Gera. Aconselho vivamente a explorar todos os materiais que estão na pasta de redes sociais, dentro da pasta de marketing de documentos internos, ok? Espero ter ajudado, Marlene. Ok, já entendi, obrigada. A imagem de quando fala a sua casa está no Gera. Está assim, por favor, explore mais uma vez a pasta de redes sociais. Banco de imagens, vamos rever. Então, só rever aqui 2 pontos que me pediram. Portanto, a Fernanda pediu para voltar à mensagem de quando a loja está ausente. Vamos voltar aqui um bocadinho atrás. Ok, muito bem. Então, Fernanda, vou agora responder à sua questão. Se for às definições do Facebook Messenger e clicar em mensagens, para criar a mensagem de ausência, basta clicar em ativar respostas automáticas, definir mensagem de ausência. E, portanto, configura a tal resposta automática, define qual é que é o tempo em que a agência está encerrada, não é o tempo em que a agência está aberta, é o tempo em que a agência está encerrada e personaliza a mensagem que quer enviar. Alguém me perguntava há pouco como colocar a tal parte de personalização, é aqui nesta opção que diz adicionar personalização. E depois escolhem nome, apelido do cliente. Depois, olá, escrevem a mensagem que vocês pretendem para a vossa mensagem de ausência no Facebook. Ok, muito bem, obrigadíssima a todos. Vamos tentar ver tudo. A gravação, como já expliquei, vai ser enviada depois desta formação, vai ser automaticamente enviada. Ok, ainda bem que foi útil, fico muito contente, muito obrigada a todos. Tínhamos aqui mais uma questão, sugestão de imagens de recrutamento novas. Pedro, é verdade, vamos ter novas imagens de recrutamento, mas acreditem que as vossas melhores imagens de recrutamento são as vossas equipas. E portanto vocês têm montes de fotografias de equipa, tentem tirar fotografias de equipa, podem aproveitar as vossas fotografias de equipa para criar publicações de recrutamento. Deixo mesmo esta nota, porque muitas das vezes vocês ainda nem testaram esta parte e que traz imensos resultados. Ok? Creio ter ajudado. Se tiverem mais alguma questão, agradeço que façam agora, porque depois teremos que terminar. A imagem de quanto vale a sua casa está, ok. Perfeito.
Ok, já percebi que consegui ajudar muita gente, espero que tenha sido útil mesmo. Por favor, outra nota que vos deixo, sempre que tiverem questões, se a imagem está correta, se está bem feita, se está mal feita, podem também entrar em contacto connosco, não há problema. Eu não consigo, obviamente, garantir uma resposta em 2 horas, mas eu respondo-vos e tenho todo o gosto em ajudar-vos. Eu prefiro mesmo que nos questionem para nós vos conseguirmos ajudar a fazer tudo da melhor forma e da forma mais correta, do que não nos dizerem nada e depois dar asa a erros na consistência da marca. Pedro Mota, contactos, então, ppimenta@era.pt, envie-me um e-mail e nós falaremos. Espero ter ajudado, Pedro. Ok, mais questões? Muito obrigada. Não aconselha, o Bruno pergunta se não aconselho o Paint 3D na edição. Não, porque não é a forma mais fácil de trabalhar. Eu acho que vai ter um bocadinho mais dificuldades aí. Se for, por exemplo, no PowerPoint, é muito mais fácil, porque o PowerPoint tem mesmo edição de imagens. Portanto, vocês conseguem cortar a imagem, conseguem editar a imagem, colocar mais escura, mais clara, e, portanto, pode ajudar-vos nesse sentido. Muito bem, se não existem mais questões, espero já ter respondido a todas. Se não existirem mais questões, vamos então encerrar este webinar. Espero que tenha sido útil. Muito obrigada, Ana. Obrigada, Paulo. Manuel pergunta qual é a sua opinião acerca de fotos 360. Acho que é excelente. Também pode ser uma excelente forma de vocês experimentarem e ver como é que funciona. Lá está, sendo um tipo de publicação imagem, vai funcionar bem, certamente. E se estiver bem feita, claro que sim. Manuel, eu tenho todo o gosto de ver como é que vai ficar essa publicação 360 graus. Ok, muito bem, vamos então terminar. Muito obrigada a todos. Se tiverem mais alguma sugestão, alguma opinião, alguma dúvida, acima de tudo, enviem-nos então um e-mail e espero conseguir ajudar. Ok, muito bem, vou terminar. Muito obrigada a todos mais uma vez.